Masamune é uma desculpa gorda e inútil de ser humano, mas tudo muda quando sua paixão o rejeita por parecer o Jabba the Hutt. Graças a essa violação devastadora, Masamune malhou por 8 anos e voltou à escola como um super gostoso, buscando vingança contra sua antiga paixão. No primeiro dia do ensino médio, ele se prepara olhando no espelho e posando como um degenerado narcisista. A irmã de Masamune, Chinatsu, diz a ele que precisa parar de se masturbar e arranjar umas garotas. Sua mãe, Kinui, que suspeitosamente parece que se excitaria com degenerados amantes de lolis como você, chama os dois irmãos para o café da manhã. Masamune incorpora seu lado Chad e recusa o café da manhã de alta caloria que sua mãe preparou para ele. A caminho da escola, ele começa a monologar como um idiota sobre o quão atraente ele é, e todas as garotas começam a babar por ele como se fosse a segunda vinda de Michael Jackson. Em frente à escola, outro idiota atraente propõe seu amor a uma garota apelidada de Princesa Cruel, Adagaki. Fazendo jus ao seu apelido, Adagaki começa a soltar ofensas pesadas e humilha o rapaz, chamando-o de lixo mole e peludo, e recusa seus sentimentos por ela. Vendo as ações de Adagaki, Masamune se sente intimidado e revive seu passado, quando Adagaki o chamou de porquinho gordo e disse que nunca o amaria. Na aula, com seu privilégio da beleza, ele recebe tratamento especial, ganhando comida grátis do amigo, Kojuro, e até um tapinha nas costas da representante de turma, Futaba, depois de dormir na aula. De repente, Adagaki entra na sala com sua escrava, Yoshino, e chama outro garoto que lhe propôs amor. E ela diz a ele que ele parece um pudim que não merece o amor dela. Vendo a cena se desenrolar, Masamune então age como um James Bond e espiona Adagaki para obter mais informações sobre ela, e descobre que ela gosta de almoçar sozinha. Ele então segue discretamente a lacaia de Adagaki, Yoshino, para descobrir que Adagaki é, na verdade, uma Nikoka do avocado mais magra e gosta de comer muito. Com essa informação, Masamune agora tem uma arma secreta em mãos. Ele então começa a ficar mais íntimo de Adagaki e a se aproximar dela, mas Adagaki sempre o manda ir pastar e ficar longe dela. Mais tarde, depois da escola, Adagaki trata Yoshino como de costume e a manda buscar algo para comer. De repente, o garoto pudim que ela rejeitou aparece e começa a agredi-la, pois está com ciúmes de Masamune. Do nada, Masamune surge usando o deus voador do trovão, de Tobirama, e salva Adagaki do garoto pudim como um super-herói, e o garoto pudim foge. Masamune então a levanta e começa a monologar novamente como um idiota sobre seu passado. 8 anos atrás, Masamune era um gordo escroto que sofria bullying, mas então Adagaki o salva, e ele se apaixona por ela. Mas Adagaki o chama de pé de porco e diz que nunca o amará. Ele busca vingança fazendo-a se apaixonar por ele para depois descartá-la como o lixo que ela é. Masamune então começa a surtar e rir como um verdadeiro degenerado após pensar em seu plano genial. No dia seguinte, Masamune recebe uma carta de amor em seu armário, mas a carta o chama de pé de porco, o que significa que sua identidade secreta foi descoberta. Masamune tenta descobrir quem enviou a carta e começa a suspeitar de todos, até mesmo de Futaba e Kojuro. Ele começa a surtar de medo de que as pessoas descubram que ele já foi uma desculpa gorda e inútil de ser humano que não pegava ninguém. Não querendo que isso aconteça, ele inicia seu trabalho de detetive. Ele se lembra do treinamento de Navy SEAL que teve que passar para entrar em forma, e usa isso como motivação. De repente, a hora do almoço começa e todos correm para pegar sua comida na cafeteria. E entre eles está Yoshino, que está no fim da fila. Ela é empurrada para trás e os deuses do enredo atacam novamente. Ao cair e mostrar a Masamune suas calcinhas cor de menta, Yoshino começa a chorar e recita seu desejo de morte ao não conseguir comprar a comida de sua lista. Ela entrega a lista a Masamune para comprar e, com seus abdominais definidos e muito esforço, ele consegue pegar a comida. Os olhos de Yoshino começam a brilhar ao ver seu salvador Masamune, que conseguiu a comida para ela. Masamune diz a Yoshino que sabe que a comida é para Adagaki e pede para ir com ela até Adagaki. Yoshino tenta fugir, mas Masamune a alcança e puxa sua bochecha. Depois de alguma insistência, ela permite que Masamune a acompanhe. Eles chegam até Adagaki e ela começa a insultar Yoshino e a chamá-la de nomes por estar atrasada para trazer sua comida. Masamune os observa de fora e entra depois que Yoshino sai. Após uma discussão com Adagaki, Masamune chega à conclusão de que Adagaki não foi quem lhe enviou a carta. De repente, Yoshino entra e escorrega, e os deuses do enredo nos abençoam novamente com um vislumbre de suas calcinhas. Mais tarde, Yoshino mostra sua pura bondade como melhor garota para Masamune, mas Adagaki diz a ela que Yoshino é sua escrava, e somente dela. Masamune então desafia Adagaki e diz a ela que também quer ser seu escravo, e sai da sala. Depois que a escola termina, Masamune volta para casa enquanto planeja seus próximos passos para atacar os sentimentos de Adagaki. Do nada, ele pisa em uma armadilha montada por Yoshino e fica pendurado de cabeça para baixo. Yoshino o chama de pé de porco e revela ser a pessoa por trás da carta, perguntando a Masamune se ele quer sua vingança.
Masamune então se esforça para lembrar seu passado e finalmente se recorda de que Yoshino era uma empregada na mansão de Adagaki. Ele se sente derrotado e diz a Yoshino que terá sua vingança contra Adagaki. Em uma enorme reviravolta, Yoshino se transforma em Judas e diz a Masamune que o ajudará a ter sua vingança. No dia seguinte, Masamune reluta em confiar em Yoshino, pensando que é outra armadilha e que ela mostrará seu histórico de navegação ao mundo, envergonhando-o. Para se aproximar ainda mais de Adagaki, Masamune se junta ao comitê abraçador de árvores que cuida do meio ambiente da escola, mas Adagaki ainda o evita como a peste. Durante seu trabalho no comitê, a representante de turma Futaba se aproxima dele e se desculpa por tê-lo incentivado a entrar. Ela então o convida para assistir a um filme juntos, apenas os dois, como um encontro. Ouvindo sua confissão, Masamune começa a sonhar acordado com seus futuros filhos com Futaba e quase cede aos seus encantos, mas ele se recompõe para sua missão e não lhe dá uma resposta adequada. Aqui Masamune percebe que é realmente popular e que as garotas o querem como pai de seus filhos. Ele começa a rir como um idiota, ciente da reputação que tem, mas de repente Adagaki surge por trás para confrontá-lo sobre algo. Masamune suspeita que ela está começando a sentir ciúmes devido à sua popularidade e, com toda a confiança, afirma que adoraria sair com Adagaki. Adagaki agradece e a confiança de Masamune dispara, pensando que a conquistou. Ele então pede suas informações de contato, mas ela inventa uma desculpa esfarrapada e diz que as dará na próxima vez, e ele concorda. Mais tarde, ele espera que ela cumpra sua promessa, mas em vez disso, ela deixa cartas com pistas e envia Masamune em uma caça ao tesouro maluca envolvendo vassouras e galinhas, apenas para ele terminar no ponto de partida. Ele então olha pela janela e vê Adagaki com uma grande placa rejeitando suas investidas, fazendo-o parecer um completo idiota. De repente, Yoshino aparece e diz a ele que ele é um novato completo, e que com ela, ele terá sua vingança. Alguns dias depois, a representante de turma Futaba choca a sala com a notícia de que, se um dos alunos tiver uma nota baixa, toda a turma terá que fazer aulas extras. O fanboy, Kojuro, diz a eles que suas notas são extremamente baixas e que ele tem uma temperatura ambiente. Masamune leva o fanboy burro para a sala de estudos, o inclina e começa a estudar com ele. Por pura coincidência, Adagaki também está ensinando Yoshino, que também é uma completa idiota. Adagaki então começa a provocá-lo, chamando-o de idiota super confiante que gosta de se curvar e ser dominado por fanboys. Ele se lembra de que Yoshino está na verdade do seu lado. E depois de ouvir o desrespeito dela, Masamune se levanta e a desafia para uma competição sobre qual dupla consegue a maior pontuação no teste, ele e Kojuro, ou Adagaki e Yoshino. Se Masamune vencer, ela terá que sair em um encontro com ele, mas se Adagaki vencer, ele terá que ser o papai dela e pagar todos os seus almoços. Ambos concordam e a batalha começa. De volta à sua mansão, Yoshino diz a Adagaki que Masamune é, na verdade, a segunda vinda de Albert Einstein e que ele tirou nota máxima em seu exame de transferência. Adagaki fica surpresa ao ouvir e começa a se sentir intimidada. De volta em casa, Masamune está se masturbando, mas então recebe um telefonema de Yoshino do nada. Masamune pensa que Yoshino o ajudará com a aposta, mas Yoshino o chama de imbecil e diz que não pode fazer isso. Então Masamune encontra Adagaki na escola e eles começam a testar os conhecimentos e habilidades um do outro, e Masamune consegue responder a todas as perguntas. Ele percebe que terá que contar com sua própria capacidade para vencer a aposta. Começando a montagem de estudos, Masamune continua ensinando Kojuro dia após dia, enquanto ele mesmo estuda extremamente duro. Sua irmã e sua mãe baixinha até pensam que Masamune está louco por estudar em vez de ir à academia. O dia do exame chega e passa rapidamente. Masamune vai comprar uma bebida para ele e Kojuro, e na máquina de venda automática ele encontra Yoshino, que se desculpa, o encoraja e o presenteia com um café preto. Masamune fica confuso com o comportamento de Yoshino, mas rapidamente descobre que sua barriga começa a doer e percebe que Yoshino sabotou o café colocando laxante nele. O exame termina e Masamune sai da sala e vai procurar Adagaki em sua sala de aula. Acontece que Adagaki não veio à escola por causa de febre, e a comida da mãe dele foi o que o fez ter dor de estômago. Alguns dias se passaram e Masamune tem que fazer aulas extras. Mas para sua surpresa, Adagaki também está lá. E ele se senta bem ao lado dela. Ele finalmente consegue seu desejo e garante um encontro com a princesa cruel, Adagaki. Ela aparece no encontro fazendo cosplay de Sailor Moon e atrai a atenção de todos. Algum nerd feio se aproxima dela e pede uma foto com sua câmera e axilas fedorentas. Masamune aparece e a salva dele. Acontece que foi Yoshino quem a preparou com a fantasia exagerada. Ela envenena a mente de Adagaki, fazendo-a pensar que uma fantasia estranha é necessária para primeiros encontros. Durante o encontro, eles vão ao cinema, mas acontece que Adagaki é uma jovem sugar mama e alugou o cinema inteiro só para os dois. Eles começam a assistir ao filme onde Walter White é perseguido por zumbis e encurralado, mas então os zumbis começam a fazer bebês zumbis um
uns com os outros. O filme termina e deixa Adagaki completamente chocada com o quão genial é. Depois sua barriga ronca e eles vão a um restaurante para comer, onde Adagaki começa a devorar a comida como se não houvesse amanhã. Eles estão prestes a conversar sobre algo profundo até que de repente, um garotinho estúpido aparece e começa a violar seu cosplay de Sailor Moon. Masamune finalmente lhe diz a verdade de que a fantasia não é necessária, e isso faz com que Adagaki se conscientize e rapidamente troque para roupas novas. Enquanto no provador, ela começa a chorar como um bebê, e Masamune rapidamente entra para verificar, mas apenas para vê-la seminua, e ela o nocauteia. Ele acorda no colo dela, enquanto ela também está dormindo, esperando que ele acorde. A partir de então, o coração dela lentamente começa a derreter por ele. Após o encontro, Masamune se reporta a Yoshino, e ela lhe diz que sua missão de vingança pode humilhar Adagaki, o que é uma coisa boa. De volta em casa, Masamune estuda mangás de romance como fonte de informação para fazer Adagaki se apaixonar por ele. Ele aprende a fazer as cenas de beijo em câmera lenta. Na aula, ele executa seu plano mestre, que é ficar encarando Adagaki como um completo idiota com cromossomos faltando e entregar uma frase de efeito constrangedora que aprendeu no mangá de romance. Quando chove, ele aparece do nada e oferece um guarda-chuva a ela, dizendo uma frase de efeito boba e corre pra longe como um imbecil que se acha legal e ri como se fosse um gênio. Mais tarde, Yoshino diz a ele que Adagaki acha suas ações extremamente nojentas e que sua obsessão em usar mangás de romance como referência é mais burra que uma pedra. Ela lhe diz um plano, e esse plano é recuar e mudar as coisas, sendo o mais frio possível com Adagaki, com gelo nas veias. Ele se sente preocupado com esse novo plano, mas prossegue para executá-lo. Adagaki tenta devolver seu guarda-chuva, mas ele incorpora seu sigma interior e a ignora. Mesmo na aula, ele faz isso de novo, e a ignora enquanto ela tenta devolver seu guarda-chuva. Depois da escola, ele está confiante de que Adagaki agora pulará em seu pinto. Mas acontece que o tiro sai pela culatra e ela se torna fria com ele. Yoshino diz a ele para não amarelar como uma cadela e se comprometer com o plano. Os dias passam e a cada dia Adagaki se afasta mais e mais de seu pinto. Masamune tem um colapso mental por não se sentir sexy o suficiente, mas de repente Adagaki o embosca com a morte escrita em seus olhos. Ele tenta fugir, mas ela rapidamente joga seu guarda-chuva em sua cabeça gorda e o impede de escapar. Ele quase consegue fugir, mas ela rapidamente o alcança e o segura com força, impedindo-o de escapar. De repente, ela começa a chorar e a perguntar por que ele a está ignorando. Masamune observa maravilhado como o plano de Yoshino funcionou, ele rapidamente recupera a compostura e começa a acalmá-la. Mas quando ela começa a ficar séria e pergunta por que ele gosta dela, Masamune amarela e foge como um covarde com as bolas encolhidas. Ele foge como um completo degenerado e questiona sua própria sanidade, pois não esperava tanta progressão em seu relacionamento. No dia seguinte, ele tenta entregar a ela uma carta com seus sentimentos, mas ela joga fora e diz que o despreza e foge. Masamune não sabe o que fez de errado, mas Yoshino então diz a ele para pegar suas bolas e ser um homem que não foge quando questionado sobre seus sentimentos. Yoshino diz a ele para se afastar e deixá-la resolver as coisas, mas Masamune recusa e cria seus próprios planos. Enquanto isso, Adagaki está matando aula e se lembra do outro dia em que viu Masamune e Yoshino conversando no jardim e presumiu que ele estava falando com outras garotas além dela. De repente, Yoshino aparece e admite que tem se encontrado com Masamune pelas costas dela. Antes que Adagaki comece a enlouquecer, Yoshino a acalma e diz que Masamune só tem olhos para ela e isso a pegou de surpresa. Yoshino então pergunta a Adagaki se ela também gosta dele e ela reage como toda tsundere existente e nega. Mesmo sendo verdade, Yoshino desaparece como o Batman, e Adagaki vai procurá-la. E em sua busca, ela começa a pensar sobre seu passado e seu relacionamento com Masamune. De repente, um carro quase assume o trabalho do Truck-kun, e a envia para outro mundo, mas Masamune chega bem a tempo de salvá-la. Depois de salvá-la, ele diz a ela que não pode viver sem ela. Ela cora ao ouvir suas palavras, e justo quando estão prestes a se beijar, uma garota os interrompe. A garota fica chocada ao ver o rosto de Lula Molusco bonitão de Masamune e começa a rezar. Agradecendo a Deus por abençoar seus olhos, ela de repente abraça Masamune do nada e inicia um triângulo amoroso. Ela empurra seus melões contra ele para afirmar sua dominância, mas depois se afasta ao perceber o que fez. Ela diz a ele que sabe quem ele é, enquanto o segura com suas mãos macias, fazendo-o começar a ativar seu sistema reprodutor. Ele diz a ela que ela pegou a pessoa errada, mas ela insiste que não é o caso. De repente, seu mordomo Shindu aparece e pede para ela ir embora. Adagaki vê a cena com nojo e diz a ele para ir pastar, fazer bebês com árvores e deixá-la em paz. Para se reconciliar com ela, ele vai à cafeteria e começa a comprar comida e a leva para ela. Mas de repente, alguém dos arbustos começa a abrir fogo e atira balas de borracha nele, e acaba sendo Yoshino. Depois de ceder à pressão, ele explica a ela sobre sua situação com a mulher misteriosa que de repente quer seu pinto. Yoshino está preparada para suas ações, mas então o deixa, dando-lhe uma chance de conversar com Adagaki.
Ele imagina um cenário onde tenta animá-la, mas ela aleatoriamente usa um capacete de Darth Vader para repeli-lo. Ele vai até a porta para abri-la, mas para e, em vez disso, deixa a comida e a abandona para ela comer. No dia seguinte, ele não consegue dormir e começa a sonhar acordado com a garota misteriosa, pois ela é totalmente o tipo dele. A aula começa e o professor entra com uma nova aluna transferida, e com os deuses do harém e do Umai ao seu lado, é a garota misteriosa do outro dia. Ela se apresenta à turma como Neko, enquanto ilumina a sala com sua beleza. Durante o intervalo, Masamune não consegue um momento com ela, pois ela já é extremamente popular entre a turma. Ele continua tentando falar com ela, mas sempre falha, pois ela está sempre ocupada com seu próprio harém Yuri. Depois de reunir chakra e coragem suficientes, ele se aproxima de Neko em sua mesa. De repente, o grupo de garotas para e o olha estranhamente, e acontece que Neko se mudou para essa escola apenas por Masamune. Ela relembra seu passado, onde 3 anos atrás, durante o Natal, Neko estava em público arrecadando doações no frio, quando de repente, Masamune colocou seu casaco quente em volta do corpo dela para aquecê-la, e colocou dinheiro em sua caixa de doações. Ele então começa a elogiá-la e a chama de anjo. A multidão enlouquece ao ouvir sua história, mas Masamune fica confuso ao ouvir a história, pois ele não era o cara da história, e aquele cara ainda era um gordo preguiçoso naquela época. Ele pega a mão de Neko e a puxa para conversar em particular lá fora. Ela cai no chão sem conseguir acompanhá-lo e começa a tossir sangue. Ele entra em pânico e a ajuda, mas de repente ela deixa cair um pacote de ketchup da mão. Acontece que ela mentiu sobre o sangue na história de Natal, mas ela não quer lhe contar a verdade e diz que seus sentimentos não mudam. Masamune cora com as palavras dela, mas se recompõe e diz a ela que gosta de outra pessoa. Neko começa a chorar e pergunta quem é essa pessoa, e ele a leva para ver a Dagaki. Vendo sua competição, Neko sorri e a vê como nada além de uma Zé Ninguém com melões planos. Com a maior coragem entre as pernas, ela confronta a Dagaki e inicia uma guerra com ela por Masamune. Masamune tenta detê-las, mas de repente os deuses do enredo nos abençoam mais uma vez e enviam um vento que levanta a saia de Neko e mostra que ela está full comando, sem usar nada por baixo. Tanto Masamune quanto a Dagaki vêm, e isso irrita a Dagaki, fazendo-a sair por aborrecimento. Masamune tenta agarrá-la, mas ela se desvencilha com um soco e acidentalmente acerta o rosto de um professor no processo. O professor então os manda limpar a piscina da escola. Masamune começa a fazer macaquices e espirra água nela, e ela planeja espirrar água nele para se vingar. Ela carrega um balde muito pesado e escorrega para dentro da piscina, ficando toda molhada. Ela luta para nadar e Masamune rapidamente pula na água para salvá-la. Em vez de mostrar gratidão, a Dagaki começa a insultá-lo, dizendo que seus sentimentos são falsos, mas ele se cansa e retruca, dizendo a ela que realmente gosta dela, o que a surpreende. Ela diz a ele para provar beijando-a. Enquanto isso, Yoshino é deixada para trás esperando por sua mestra, a Dagaki. De repente, Neko aparece e começa a interrogá-la, perguntando onde Masamune está, ao que ela responde que não sabe. De volta à piscina, Masamune ainda está chocado com o pedido dela para beijá-la e pensa nos lábios macios dela. Ele imagina um cenário onde finalmente se vinga, recusando o beijo dela numa praia romântica e não numa piscina qualquer, numa tarde de terça-feira aleatória. A Dagaki se cansa de esperar e desiste do beijo, mas Masamune rapidamente a puxa para perto, a uma distância de beijo. Ele a imagina como um pedaço de carne e avança para o beijo, mas ela se afasta e lhe acerta um gancho. Eles discutiriam, mas são interrompidos por Futaba e suas amigas do clube de natação. A Dagaki sai da piscina para fugir e lhe diz que ele não passa de um cachorro no cio, deixando-o na piscina com blue balls. Depois Masamune é assombrado por sua tentativa de beijá-la, então Neko vem e se senta ao lado dele. Masamune está num estado terrível após o que acabou de acontecer, e Neko entende sua situação claramente e lhe oferece um chá quente salgado. Ela então começa a tagarelar sobre os benefícios do sal para combater a desidratação e outras bobagens médicas. Ele saboreia seu chá e então aperta as bochechas e pergunta o que ela gosta nele. Ele se sente confiante como um completo bobo, pensando que ela terá dificuldade em responder a pergunta. Mas ela lhe diz que ama sua modéstia encantadora e que nunca o abandonará. Masamune revela seu lado Rick e responde, e agora a vê sob uma luz completamente diferente. Ela então vai embora e lhe diz para ser mais confiante. Neko decide ir para casa a pé e Yoshino aproveita a chance para segui-la e espioná-la. Ela segue Neko, mas atrás dela está o guarda-costas de Neko, Shidu, que a pega em flagrante. Yoshino tenta se fazer de boba, mas Neko então a salva de seu guarda-costas. Yoshino tenta enganar Neko com seu ato de garota pura também, mas Neko lhe diz para parar de agir como uma vadia burra. Yoshino pergunta por que ela é obcecada por Masamune, mas antes que ela possa responder, a mãe de 1 metro de altura de Masamune entra e os convida à força, usando sua fofura.
Masamune chega em casa e os encontra cozinhando na cozinha, e puxa Yoshino para seu quarto para explicar tudo. Yoshino lhe explica o que aconteceu e vê o que há dentro de seu quarto, que não é nada além de pesos e potes de vaselina pela metade. Neko então tenta se juntar à diversão em seu quarto, mas ele consegue empurrá-la para fora. Eles então jantam e a irmã de Masamune, Chinatsu, começa a dedurá-lo, contando como ele costumava ser um porco gordo, mas Masamune rapidamente a interrompe e inicia o jantar. Durante o jantar, Chinatsu observa que Masamune e Neko fariam lindos bebês juntos, e então os convida para brincar com fogos de artifício depois. As garotas começam a usar yukata e abençoam nossos olhos com sua beleza enquanto brincam com fogos de artifício. Neko encanta Masamune com sua beleza, e ela sorri sempre que pode, fazendo seu coração pular uma batida. Masamune pensou consigo mesmo que, se não tivesse seu plano de vingança contra Adagaki, ele poderia ter desenvolvido sentimentos por ela. Neko então vai para casa com seu guarda-costas, enquanto Masamune acompanha Yoshino a um ponto de táxi próximo, e ela o avisa para não ceder às suas bochechas sem calcinha. Enquanto isso, a mãe de Masamune observa que está muito feliz por poder encontrar Neko novamente, mostrando que já se conheceram antes. Em sua viagem de carro, Neko consegue roubar uma foto do quarto de Masamune de uma Adagaki mais jovem e Masamune como um porco gordo. As férias de verão finalmente começam e Masamune tem um plano, que é convidar Adagaki para um episódio de praia com ele. Adagaki entra e lhe diz, nem pensar, e que passará suas férias de verão numa luxuosa vila de praia, e convida Kojiro para provocá-lo e deixá-lo com ciúmes. De repente, Kojiro surge na hora certa e diz a vadia que onde quer que ele vá, Masamune vai, pois ele é a única pessoa permitida a dobrá-lo. Neko entra e lhe diz que ela também estará lá, e Futaba se intromete e também quer participar. Masamune sorri presunçosamente e diz a Adagaki que todos eles têm que ir juntos. Finalmente, todos se juntam a Adagaki em sua vila de praia. Eles vão para lá de barco enorme, e Yoshino o aborda no barco e lhe diz que não consegue encontrar uma razão lógica para Neko ser obcecada por ele. Ela então lhe diz que nestas férias ele tem que finalmente fazer uma jogada e passar o rodo em Adagaki. E se ele falhar, ela o dedurará e todo o seu plano para Adagaki. Enquanto isso, na vila, uma milf gostosa está tendo um colapso nervoso enquanto espera a chegada de Boo. A milf gostosa, Yusaki, que tem balões nos lugares certos, cumprimenta os estudantes e os acolhe na vila. Yusaki fica surpresa ao ver um garoto entre eles e pergunta a Adagaki quem ele é. Com as bolas entre as pernas, ele anuncia com o peito estufado que é o namorado dela. Adagaki joga a mala na cabeça burra dele e começa a discutir, mas Yusaki fica muito feliz em ver que Adagaki consegue um namorado. Yusaki começa a provocá-la, dizendo que não consegue acreditar que Adagaki conseguiu encontrar um homem que aprecie seus melões inexistentes. Com as bochechas coradas, Adagaki não tem escolha a não ser concordar e seguir em frente, pois ela quer sempre parecer bem na frente das outras garotas. Ela então puxa Masamune para seu quarto para um tempo a sós. Eles discutiriam, mas chegam à conclusão de que fingirão que estão namorando enquanto estiverem na ilha, e Masamune concorda em ser seu namorado de aluguel por enquanto. Na praia, Masamune posa com seu corpo como um completo imbecil, pois se sente confiante de que conseguirá conquistar Adagaki. Infelizmente, ninguém se importa com seu físico, exceto Kojiro, que é um cara. Neko então intervém e empurra seus melões em Masamune e começa a flertar com ele. Do nada, Adagaki os separa e diz a Neko para se afastar de seu namorado de aluguel e ir tocar areia em outro lugar. Ela então afirma sua dominância e o puxa para um lugar tranquilo. Enquanto Yusaki observa de longe, Adagaki usa o relacionamento falso deles como arma, e diz a Masamune para ir buscar comida para ela na casa. Masamune vai para a casa e encontra Yusaki, que prepara a comida dela, e então lhe pede recomendações de atividades divertidas. Ela os recomenda a ir e fazer um teste de coragem. Depois que ele sai com a comida, Yusaki começa a falar sozinha como uma maníaca, e diz a Masamune que não concorda que ele se torne o pai do bebê de Adagaki. Quando ainda trabalhava na mansão, ela conheceu Adagaki chorando por um garoto gordo e iniciando seu arco de vilã de odiar homens. E Yusaki observa com alegria, pois ela também foi maltratada por outros homens. Agora ela não consegue acreditar que um narcisista como Masamune seja capaz de conquistar o coração dela. À noite, eles iniciam seu teste de coragem numa casa de drogas escura e abandonada. Ele planeja salvar Adagaki depois que ela se assustar e não conseguir mover os pés, enquanto seus joelhos tremem, e a levanta e a carrega como um herói iludido e vive feliz para sempre como seu namorado. Dentro da casa assustadora, Yusaki tem um plano para assustar Masamune usando uma máscara de Scream, e fazer Adagaki ter uma aversão a Masamune e terminar o relacionamento deles para sempre. De repente, Yoshino surge na hora certa, usando uma máscara de Jason Voorhees, enquanto carrega uma motosserra e assusta Yusaki de sua posição. Ela a persegue e até assusta Adagaki e os outros enquanto corre pela casa inteira usando uma máscara assustadora. Ela então se assusta depois de ver Neko e desmaia correndo em direção a uma piscina.
Depois ela acorda nas costas de Masamune enquanto ele a carrega, e ele pensou que ela estava os ajudando a assustar as pessoas e tornando a experiência melhor. Ela cora e se rende ao seu impecável Reese, e ele lhe conta a verdade de que o relacionamento deles é falso. Ela o vê sob uma luz diferente e o considera uma boa pessoa e perfeito para ser o pai do bebê de Adagaki. No dia seguinte, eles voltam para casa e Masamune está com medo de que Yoshino o dedure. Mas acontece que ela está impressionada com o plano dele e decide poupá-lo. Alguns dias depois, eles voltam às suas vidas normais e Masamune começa se exercitando em seu quarto de cueca. Ele se olha no espelho e admira seus abdominais e seu salsicha minúsculo. De repente, Adagaki o liga, e ele começa a surtar como um perdedor que nunca tocou numa mulher antes. Acontece que uma de suas malas foi deixada para trás na ilha e Adagaki quer devolvê-la pessoalmente. Yoshino o avisa para ter cuidado e não cometer erros bobos que arruinarão seus planos. Mais tarde, ele quer fazer sua lição de casa e percebe que a foto está faltando em sua gaveta e rapidamente percebe que Neko está por trás de seu desaparecimento. No dia seguinte, ele se encontra com Adagaki e ela lhe devolve seus pertences. Ela então o avisa que estar muito perto dela é perigoso. Ele percebe o rosto corado dela e se lembra do mesmo rosto 8 anos atrás. Ele fica preocupado que Neko perceba rapidamente que a garota jovem na foto é Adagaki. E enquanto se perde em seus pensamentos, ele ignora o que Adagaki está lhe dizendo. Ela se levanta num acesso de raiva e o deixa sozinho. Ele percebe que precisa colocar as coisas em ordem e se concentrar. De repente, Neko o liga para convidá-lo para uma piscina. Mas então ele rapidamente a pede para se encontrar com ele. Ele se encontra com ela na casa dela, enquanto ela usa roupas bonitas que mostram seus melhores atributos físicos. A princípio, ele se sente nervoso ao entrar na casa de uma garota, mas rapidamente se recompõe. Ele rapidamente inventa uma desculpa para ir ao banheiro e começa a procurar a foto que ela roubou. Ele se esgueira para o quarto dela e escorrega numa garrafa de vitaminas, confirmando que é o quarto dela. Ele olha ao redor do quarto bagunçado e até encontra seu esconderijo de livros Hyde R. Ele se senta e começa a ler um de seus livros, e Neko sussurra sorrateiramente em seu ouvido por trás. Dizendo que o chá está pronto, Neko acidentalmente confessa que já se esgueirou em seu quarto e comprou o mesmo mangá que ele gosta. Ele então corajosamente pergunta se ela roubou sua foto, e ela calmamente admite que sim. Ela tira a foto de entre seus melões suculentos e chama o garoto gordo na foto de fofo, vendo uma garota chamar seu antigo eu patético de fofo. O coração de Masamune pula uma batida. Ela o puxa para mais perto como se estivesse pronta para devorá-lo, e sussurra coisas doces em seu ouvido. Ela então o beija apaixonadamente por um tempo. Enquanto segura a mão dele, ele sente os lábios macios e deliciosos dela e se perde na onda, mas rapidamente se afasta dela. Ela então, gentilmente e lentamente, o empurra para a cama dela e apoia o corpo nele com seus melões, pressionando o peito dele, e lentamente mira em outro beijo que levará a ruídos altos e felizes. Masamune fecha os olhos enquanto lentamente quer desistir de seus planos de vingança contra Adagaki. Mas então, ele se lembra do rosto dela e pipocou da oportunidade única na vida. Ele lhe conta sobre seu passado e como costumava ser intimidado e explorado por ser gordo e rico. Ele então lhe diz que ela não gosta realmente dele, e que suas emoções não são realmente sérias. Ele não passou o rodo nela e a deixou seca, desejando-o. Ela se deita na cama e começa a chorar depois de ser rejeitada. No dia seguinte, Masamune e os outros se encontram numa estação de trem para ir a um parque aquático juntos. Masamune parece desanimado e sente dor de estômago toda vez que ouve o nome de Neko. Futaba lhes diz que Neko cancelou seus planos de participar e Masamune sente que é culpa dele. Durante o tempo deles no parque aquático, Adagaki continua notando que Masamune parece cabisbaixo e derrotado. Enquanto os outros se divertem, Yoshino lhe pergunta se algo aconteceu, mas ele lhe diz para não se preocupar. De repente, o carro de Neko chega em alta velocidade e o guarda-costas de Neko, Shidu, rapidamente sai do carro e interroga Masamune. Acontece que Neko desapareceu pela manhã e ela está preocupada que tenha saído sem nenhum de seus medicamentos. Ela fica surpresa ao ver que Masamune não sabe que ela está extremamente doente. Como eles eram tão próximos, ele começa a se lembrar dela tomando remédios e até tossindo sangue pela boca e percebe que ela não estava fingindo. Ele começa a perceber a verdadeira natureza dela, fingindo sua doença e não querendo que seus amigos a vissem como fraca. Shidu exige uma explicação do que ele fez com ela no dia anterior no apartamento. Todos ficam em choque ao ouvir isso, especialmente Adagaki, que passou o dia com ele no mesmo dia. Ele reúne sua coragem e conta a verdade a Shido, que ele recusou sair com ela, pois escolheu Adagaki em vez de Neko. Adagaki rapidamente quebra a atenção constrangedora e lhes diz para se concentrarem em procurá-la. Adagaki pede a Shidu para levá-los perto do apartamento e para alguns deles ficarem com Masamune, já que ele parece saber onde Neko está localizada. Ninguém ficou com ele e todos o deixaram para ir com Shidu em seu carro, deixando Masamune sozinho.
Masamune se sente desanimado ao ver que Adagaki não se importa nem um pouco com sua confissão, mas rapidamente se concentra em encontrar Neko. Shido e seu grupo falham em localizar onde Neko está, apesar de seus melhores esforços, e Masamune vai a mais um lugar onde ele pensa que ela pode estar, na escola. De repente, Adagaki se junta a ele lá, pois eles têm a mesma ideia de onde ela pode estar. Ela lhe diz que, embora não goste de Neko e ache que ela é um espécime humano estranhamente criado, ela se sente mal por ela ter sido rejeitada. Masamune toma isso como um insulto, considerando como Adagaki tratou todos os garotos que gostavam dela, e como ela os tratou como lixo e como eles devem ter se sentido em relação a ela. Ele se lembra de seu passado sendo chamado de pé de porco por ela, e então lhe pergunta diretamente se ela se lembra de ter insultado alguém de pé de porco. Antes que ela possa responder, um avião de papel atinge sua cabeça e ele vê mais aviões de papel voando do telhado. Ele se lembra que Neko também gosta do mesmo mangá de romance que ele, e o avião de papel era de um de seus capítulos. Ele rapidamente corre para o telhado e se lembra como no mangá, a heroína é rejeitada por seu amado senpai e vai para o telhado. Eles reencenam a cena do mangá e Masamune finalmente a encontra no telhado jogando suas cartas de amor como aviões de papel. Ele se aproxima de seu corpo fraco e frágil e a acalma. Ela desmaia e ele a pega, pois ela está extremamente fraca por causa de sua doença. Ele rapidamente diz a Adagaki para contatar Shido e pedir ajuda. Ele finalmente vê que o que está escrito nos aviões de papel são suas cartas de amor para ele. Mais tarde no hospital, todos estão preocupados com ela, mas Shido lhes diz que ela está estável por enquanto. Neko pede para falar com Adagaki em particular, e Masamune está sentado sozinho, pensando se ele havia cometido um erro ao querer sua vingança. Ele lentamente se aprofunda cada vez mais em seus próprios pensamentos de auto-arrependimento. Mas então Adagaki o chama e lhe diz que ele é o próximo. Ele entra no quarto para ver Neko deitada fraca na cama, e ela lhe pede para falar sobre o passado num clássico flashback. Ela se lembra de seu tempo em sua antiga escola só para garotas e como as garotas lá a amavam e apreciavam. Mesmo assim, a doença as impede de estar com ela normalmente, e ela recebe tratamento especial que não gosta. Em sua casa, seu avô sugeriu que ela fosse para o exterior para uma cirurgia, mas ele estava hesitante. Mas Neko lhe diz que quer tentar um único pedido, e esse é que ela quer se apaixonar. Masamune lhe pergunta por que ele é o escolhido, e ela responde que ele foi escolhido aleatoriamente como numa loteria. Ela se sente feliz por ele ser sua primeira experiência no amor, e como ele é apaixonado como pessoa. Ela lhe diz que depois que ela ficar saudável, ela irá para longe, e ela o agradece por todas as belas e adoráveis memórias que ele ajuda a criar. Na sala de espera, Futaba diz aos outros que ela também tem sentimentos por Masamune. Mas Yoshino não se importa nem um pouco com essa personagem sem importância. Futaba então reconhece que Masamune gosta de Adagaki, mas está curiosa sobre o que ela sente por ele. Masamune finalmente sai do quarto e Adagaki é a primeira a tentar falar com ele, mas ele continua andando e a ignora completamente e sai do hospital. De volta ao hospital, Shido pergunta a Neko se ela realmente quer deixá-lo ir, e ela diz sim. Ela então olha para uma foto e desencadeia outro flashback. E neste flashback está a verdadeira razão pela qual ela se apaixonou por ele em primeiro lugar. Os dois se conheceram num evento. No caminho para casa, Masamune pensa profundamente sobre suas próprias ações e seu plano de vingança, pois ele é o mesmo que Neko, como alguém que fingiu seu amor por alguém. Mesmo com isso em sua cabeça, seu ódio ainda o cega e ele quer se vingar de Adagaki por tê-la machucado no passado. Na mansão, Adagaki pensa no que Neko lhe disse que ela não deveria agir de forma durona e aceitar o amor de Masamune, já que ela também está apaixonada por ele. Ela cora ao pensar nisso e tenta lidar com a situação. Ela pensou se deveria realmente gostar dele como Neko lhe sugeriu. Ela então se lembra de seu amor passado com um garoto gordo que ela ama e como ela ama suas bochechas gordinhas e suas dobras de gordura na barriga. De repente, alguém a perturba no jardim enquanto ela está absorta. Acontece ser um pedaço de merda gordo que se parece com Masamune. O bastardo gordo traz uma carta de seu avô ainda mais gordo que afirma que ele e seu micro-Willy deveriam se casar com Adagaki como forma de diplomacia entre as duas famílias. Ele então se apresenta como Gasu, e Yoshino rapidamente tenta ligar para Masamune, mas falha, pois ele está na montanha sem sinal, treinando como Rock. Ele então posa para o sol, banhado em todo o seu suor e glória como um completo idiota. As férias de verão acabaram, e no primeiro dia, outro cara tenta conquistar o coração de Adagaki, mas ela rapidamente o faz parecer um tolo. Seu grupo de garotas começa a torcer por ela enquanto ela rejeita outro homem, mas uma membro de seu grupo, Mary, observa que ela passou a maior parte do tempo com Masamune e até passou o verão inteiro com eles. De repente, Jace e seus enormes pneuzinhos aparecem e começam a flertar com Adagaki. As garotas esperam que Adagaki rejeite o gordo e o humilhe, mas para a surpresa delas, ela aceita seus avanços.
as garotas não conseguiam acreditar em seus olhos, pois sua preciosa ídola, Adagaki, está disposta a sair com Geizo e dormir em suas gorduras suadas. Masamune chega à escola feliz com o quão sexy ele é e fica surpreso ao ver que Neko ainda está lá. Ela lhe diz que passou por uma cirurgia onde partes de seu corpo foram removidas. Ela então lhe pergunta qual é o seu progresso com Adagaki, ao que ele responde nada. Ela quase o decapita, mas para depois de ouvir que ele estava pensando profundamente sobre o que ela havia lhe dito antes. Que seu amor falso nunca alcançaria a Adagaki, não importa o quanto ele tentasse. Ele vê a Adagaki lá fora com Geizo e ri alto pensando que o gordinho tem uma chance contra ele. Depois da escola, ele vai à sala de Adagaki e o surpreende ver que Geizo era muito próximo dela. Masamune então lhe pergunta quem ele é, e ele então se apresenta como o futuro marido e pai do bebê de Adagaki. Masamune fica louco e rapidamente puxa Yoshino para lhe explicar o que aconteceu. Yoshino lhe diz que o que ele disse era real, e que ele será um convidado na mansão deles por enquanto. Ela se preocupa com Adagaki, já que ela tem agido estranho e que ela pode realmente estar apaixonada. Não acreditando no que acabou de ouvir, Masamune canaliza seu Sherlock Holmes interior e começa a investigar o bastardo gordo. Ele descobre que Geizo, apesar de sua altura e peso, é atlético. Ele também é inteligente e é bastante popular entre meninos e meninas. Masamune não consegue entender por que Adagaki é atraída por ele, e não pelo tanquinho sexy de Masamune. Yoshino pede desculpas a Masamune, e observa que Adagaki o conheceu no passado e que o coração de uma garota é imprevisível. Enquanto isso, no McDonald's sem direitos autorais, o grupo de garotas da Adagaki está chateado porque elas traem e seus métodos de odiar homens. De repente, Geizo aparece e pede para se juntar a elas, o que é uma surpresa. A princípio elas não querem nada com ele, mas ele consegue convencê-las. No dia seguinte, Futaba lidera a turma na discussão para o festival da escola e decide eleger Kojiro para interpretar a Branca de Neve e Masamune como o Belo Príncipe numa peça teatral, uma performance dramática. Masamune tenta ter um tempo a sós com Adagaki, mas falha, pois ela não quer conversar com ele, e Geizo aparece para impedi-los de falar em particular. De longe, o grupo de garotas observa e elas estão do lado de Gaisu, já que ele conseguiu reconquistar a confiança delas no restaurante de fast food. Tanto a turma de Adagaki quanto a de Masamune querem encenar a Branca de Neve como seu espetáculo. Uma das garotas do grupo de Adagaki, Sunoka, que é uma anã irritante, é a vice-presidente do conselho estudantil e ela usa seu favoritismo para escolher a turma de Adijeki para interpretar a Branca de Neve. Ao saber que a proposta da turma foi negada, Tanabe vai até a turma de Adijeki e tenta convencê-los a permitir que o show deles continue, já que a proposta foi enviada primeiro. A Tageki chega e começa a discutir com Tanabe, mas então Geizo intervém como mediador e pede que se acalmem. Em vez disso, Masamune chega e joga gasolina na fogueira, declarando guerra a eles, e ambos os shows serão julgados com base na votação popular, e o vencedor da votação terá seu espetáculo aprovado para ser realizado. Ele então puxa Kizo pro lado e o desafia para uma aposta, e o vencedor terá a dança final com Adagaki. Nos dias seguintes, eles começam um ensaio com Futaba atuando como a diretora da peça. Futaba dirige a peça como uma tirana, e começa a pegar no pé de Kojiro, que estrela como Branca de Neve. Embora seja um homem, Kojiro não aguenta a pressão de ser o alvo, e foge chorando, completamente abalado. Kojiro então encontra Neko e ela o encoraja e o trata como um homem de verdade. O coração de Kojiro dispara com a presença tranquilizadora dela. Enquanto isso, Masamune tenta tirar Kojiro do esconderijo e vesti-lo de Branca de Neve, quando de repente Geizo aparece para confrontá-lo. Gaisu começa a falar para entrar na cabeça de Masamune, chamando-o de um graveto desnutrido que não consegue mulheres. E então ele começa a falar sobre como Adagaki gosta mais da sua salsicha gordinha do que da salsicha magra dele, o que é bem ofensivo. Ele consegue atingir a mente de Masamune e vai embora. Masamune está mais determinado do que nunca a vencê-los agora. No caminho para casa, Adagaki e Gaisu encontram uma barraca de sorvete, e enquanto Adagaki comprava, Gaisu pensou em sua maldade e no seu verdadeiro motivo para se casar com ela, obter a riqueza da família dela, já que a sua família sempre foi muito pobre. Anos atrás, ele fingiu ser Masamune, pois eram parecidos, e fingiu ser a pessoa próxima de Adagaki. No dia seguinte, o festival começa, e Masamune pegou um resfriado depois de ficar em seu telhado, meio nu, como um completo degenerado, o que foi bem imprudente. Ele está determinado a ficar saudável antes do show e planeja descansar antes da vez de sua turma. Mas de repente, Neko aparece e o puxa para dar uma olhada no festival. Ela o levou à enfermaria e descobriu-se que ela já sabia que ele estava doente com apenas um toque, o que é impressionante. Ela o aconchega debaixo do cobertor e diz para ele descansar para que possa dar o seu melhor mais tarde. Mas ela lhe diz que se ele perder, ela será com prazer sua parceira de dança. Ela o deixa para buscar algo quente, mas alguém está esperando lá fora para sabotar, com intenções maliciosas. Enquanto isso, as garotas da turma de Adagaki estão trocando de roupa, mas Gaiso acidentalmente entra e vê seus belos seios, e elas o expulsam. Gaiso estava apenas tentando encontrar um lugar para se trocar, mas de repente uma figura misteriosa usando uma fantasia o guia para algum lugar para se trocar, o que é bem estranho.
No festival, Kujiro está andando sozinho, pensando se tem uma chance com Neko, mas então a vê em uma barraca e se aproxima dela. Ele tenta impressioná-la e ser mais másculo, mas falha, pois sua voz soa como um pato de borracha, o que é bem cômico. Ambos vão até Masamune, mas descobrem que ele desapareceu. Acontece que uma das fãs de Adageki o sequestra e o coloca em um quarto onde ninguém pode salvá-lo. Tanabe e Neko não conseguem localizá-lo em lugar nenhum, o que é preocupante. Mas Kojiro então lhes diz que suspeitava que a turma de Adagaki estava por trás disso. Kikuna lhe diz que planeja manter Masamune preso até que Geizo e Adagaki dancem juntos e finalmente consumem o ato, o que é um plano bem ousado. De repente, a turma de Atagaki também está em pânico, pois Geizo também desapareceu no ar. Acontece que Yoshino é a responsável pelo seu sumiço, e ela fez isso para dar a Masamune uma chance de lutar, uma oportunidade justa. Ela tenta ligar para ele, mas falha e percebe que eles têm o mesmo plano de sequestrar Masamune. Masamune tenta fingir que está morrendo para que Kikunei o solte, mas então Kikunei começa a tagarelar sua ilusão como guarda-costas de Adidiki e desencadeia um flashback inútil que nem mesmo Masamune quer ouvir, o que é bem chato. Ela lhe diz que, era uma vez, em seu clube de Kendo, ela sempre perdia para um cara que trapaceava para vencer. E esse cara tenta impressionar Adagaki e falha miseravelmente. Kikune vê isso como algo incrível, como alguém consegue vencer aquele bastardo trapaceiro tão facilmente, o que é surpreendente. A partir de então, ela se tornou a guarda-costas de Adagaki. Masamune faz uma jogada de QI massiva e diz a Kikuna que ela não é diferente daquele cara, pois também está usando um método de trapaça para vencer ao sequestrá-lo, o que é uma hipocrisia. Kikina então começa a questionar sua moral e existência, mas finalmente decide soltá-lo. De repente, ela recebe um telefonema de uma das fãs, Mary, e ela quer falar com Masamune, o que é bem inesperado. Ela pede a ele para encerrar a aposta em um empate e devolver Geizo a elas, pois ela pensa que Masamune e sua turma estão por trás do seu desaparecimento. Masamune rapidamente adivinha que é obra de Yoshino e mostra sua grande autoridade dizendo à fã idiota, Mary, para se acalmar e ser mais realista. Mary está furiosa depois de ser completamente aniquilada, mas Atagaki aparece e lhe diz que o show deve continuar. Mesmo sem a presença do príncipe, Mary diz a Kikune para deixar Masamune e procurar por Geizo, o que é uma ordem clara. Mas então Kikune começa a atacar Masamune, pois ela pensa que Masamune está por trás disso. Masamune foge pulando por uma janela, mas ele a engana e se pendura na janela, permitindo que ela caia em uma piscina abaixo deles, o que é uma manobra inteligente. Masamune se reagrupa com Futaba e Kodura, e lhes diz que eles venceram, já que Gaiso está desaparecido e incapaz de atuar. Eles lhe dizem que a turma de Atagaki ainda está se apresentando sem o príncipe deles, o que surpreende Masamune, deixando-o perplexo. Masamune corre para o auditório para ver a apresentação de Atagaki, pois ele se preocupa com ela. Ele chega bem a tempo de ver e pensa que a performance e a montagem deles são extremamente boas, de altíssima qualidade. Ele sente como se a performance e a preparação deles fossem muito melhores que as suas. Mas então Mary o confronta. Ele pergunta a ela por que eles continuam sem um príncipe e ela lhe diz que Atagaki sente que não precisa de nenhum príncipe para prosseguir, e ela não quer deixar o trabalho árduo de sua turma ser em vão, o que é compreensível. Mary começa a chorar emocionada e os parabeniza pela vitória, mas Masamune é tocado pelas emoções deles e rapidamente procura por Yoshino para que ela possa soltar o bastardo gordo. Mas antes mesmo de tentar encontrá-la, ele a vê no palco como uma elfa admirável, o que é uma surpresa. Ele percebe que não sabe onde Geizo está e ele só tem uma solução para ajudar Adagaki a resolver seu problema. Ele vai até Mary e lhe conta seu plano. Adagaki se deita em seu caixão, pois a Branca de Neve mordeu a maçã envenenada e apenas um beijo de amor verdadeiro pode despertá-la. Adagaki pensou consigo mesma que o show deveria terminar assim, que a Branca de Neve nunca seria salva e nunca encontraria seu verdadeiro amor. De repente, o príncipe chega e acaba sendo Masamune, que se torna o príncipe de Adagaki para a surpresa de todos. Masamune tenta atuar com toda a sua força e espera que os outros atores parem de ser bobos e resolvam a situação atual. Os elfos conseguem entender e respondem ao príncipe perfeitamente. De repente, o príncipe cai, pois Masamune está ficando mais doente a cada segundo, o que é preocupante. Mary está prestes a explodir, pensando que ele está tentando envergonhá-los, mas Kikuna explica a ela que ele está realmente muito doente. O príncipe anda devagar e quase cai novamente, mas felizmente uma elfa interpretada por Yoshino o segura e lhe diz que ela o fará se curvar mais tarde e para continuar em direção à Branca de Neve, o que é um incentivo. O encorajamento de Yoshino é suficiente para empurrá-lo em direção ao caixão para o beijo final. O príncipe se ajoelha em frente ao caixão enquanto Adagaki espera que ele a beije de mentira. De repente, Masamune tira sua maior carta na manga e beija Adagaki de verdade na frente de todos, o que é um choque. Incapaz de controlar suas emoções, ela soca o príncipe e o nocauteia. Os elfos se alegraram quando a Branca de Neve voltou à vida e viveu feliz para sempre. Gazo chega para ver que o show acabou e que ele está muito atrasado, perdendo um momento crucial. Após o término do festival, a turma de Adagaki se torna a vencedora, pois o show de Futaba é cancelado, já que Masamune não consegue desempenhar seu papel devido à doença. Eles organizam uma festa pós-evento em um karaokê com a presença de ambos os lados, celebrando juntos.
Eles então iniciam outra aposta, com o melhor cantor como vencedor. Futaba vai primeiro, escolhendo a mesma música da abertura, num descarado plug promocional do artista da canção. Eles então se revezam cantando músicas, mas a fã de Adagaki tem um plano para fazer Masamune cantar e se revelar um cantor horrível, o que fará Adagaki perder o interesse nele. Masamune corre para o banheiro por nervosismo e a fã o confronta dizendo que ele não pode fugir e tem que cantar. Adagaki aparece e o salva do constrangimento, e diz à fã para engasgar com o microfone, o que é uma resposta bem direta. Ela lhe diz que é a vez dele de cantar. Ela entra, mas Neko já havia escolhido uma música antes, e essa música é a favorita de Adagaki. Ela não consegue evitar querer cantar, e Neko a convida para cantarem juntas, o que é um momento especial. Elas então cantam juntas em uníssono como ídolos veteranos, e os outros assistem maravilhados à sua fantástica performance. Masamune as observa com admiração, enquanto suas duas potenciais futuras mães de seus filhos cantam a música alegremente com grande entusiasmo. Depois que terminam, as duas garotas ainda não conseguem se entender. Finalmente é a vez de Masamune cantar, e seu canto é tão lindo que faz com que todos comecem a esfumar pela boca e vejam os portões do céu, uma experiência transcendental. Depois do karaokê, Masamune e Adagaki passam um tempo a sós em um banco de parque enquanto os outros vão para casa. Masamune lhe diz que não a deixará sozinha até que Yoshino volte com a comida dela e Adagaki começa a falar mal dele, mas para no meio e fica envergonhada, sem saber o que dizer. Ela então pergunta o que deveria fazer para agradecê-lo adequadamente por tê-la salvado, e Masamune pensou em lamber os dedos dos pés dela, mas em vez disso pede um beijo. Ela então lhe diz para fechar os olhos e se aproxima para um beijo, mas de repente recua e enfia uma batata doce enorme em sua garganta, e ele não engasga, o que é surpreendente. Ela então vai para casa e Yoshino lhe diz que ele é um idiota e que deveria tê-la elogiado e dito que nunca a abandonaria. Após o festival, Masamune retorna à sua velha e brega bobagem de posar no espelho como um completo narcisista, o que é bem típico dele. Shinatsu lhe diz para não fazer isso em Paris, ou alguns caras verão isso como um convite para uma palmadinha na bochecha. A mãe Michide entra e diz a Masamune que ela cozinhou uma comida de alta caloria, mas ele a rejeita, recusando-se a comer. Ele abre seu diário e começa a rir como um super vilão, pois seu novo plano de morte ou amor será ativado em Paris. Enquanto isso, Adagaki está se preparando para partir e diz à sua escrava, Yoshino, para carregar suas malas, o que é uma atitude bem arrogante. Então Masamune parte e a mamãe Anan começa a chorar, enquanto Chinatsu está animada, pois agora pode vasculhar seu estoque escondido de Peppa Pig. Masamune e os estudantes chegam a Paris e Kojuro já está treinando intensamente seu linguajar francês para atrair as damas peludas, enquanto Futaba está pronta para aprontar e descobrir quem está em Paris, e Nako sorri para Masamune para chamar sua atenção, o que é um cenário bem agitado. Masamune está mais focado em se vingar de Adagaki, mas Gaisu aparece para estragar a festa. Masamune olha ao redor e vê casais se beijando, fazendo-o perceber que está na Cidade do Amor, o que é o lugar perfeito para seu plano, uma oportunidade única. Ele começa a posar como um degenerado, mas Adagaki aparece e lhe pede um tempo livre para que ela possa conversar adequadamente sobre os eventos do festival cultural. De repente, Masamune encontra uma garota francesa loira usando um tapa-olho, e ela está animada para conhecer pessoas japonesas, o que é bem peculiar. Ela segura Masamune pela cabeça e afirma que ele pertence a ela. Então ela se apresenta como Muriel, que aprendeu a falar japonês assistindo ao anime Reborn as a Coffee Machine 3D, o que é uma forma bem inusitada de aprender. Muriel lhes diz que quer fazer obras-primas de mangá como Rent a Girlfriend. Ela mostra sua criação de um mangá de comédia romântica com personagens chamados Shikwa e Sumire, que parece uma porcaria absoluta, de péssima qualidade. Ela diz a Masamune que quer que ele seja seu modelo, pois ele é como ela imagina que Shikawa se parece. Ele rejeita a oferta dela para poder passar mais tempo com Adagaki e continuar com a viagem escolar, o que é sua prioridade. Enquanto isso, Kotaro está ficando interessado em Neko e se aproxima dela como um pequeno simp, enquanto Futaba observa de longe. Então eles veem Masamune e Adagaki feridos depois de terem sido confrontados por bandidos, o que é uma situação perigosa. Os bandidos os levaram para um lugar particular e descobriu-se que foram enviados pelo irmão de Muriel, Frank, que não aceita Masamune recusar a oferta de sua irmãzinha. Mais tarde, depois que Yoshino descobre sobre toda a situação de Muriel, Masamune agradece a Yoshino por fazer Adagaki convidá-lo para um tempo a sós, o que é um gesto de gratidão. Mas Yoshino lhe diz que não fez nada e que isso significa que Adagaki o convidou sozinha. Yoshino está feliz que Adagaki agora é proativa e promete a Masamune ajudá-lo. Fist Pump, e Yoshino realmente aprecia alguém a tratando tão bem com tanta gentileza. Enquanto isso, Jesu termina seu banho e cobre seus seios exigentes do mundo. Ele se sente irritado com Masamune por perturbar o progresso de seu plano com Agaki, impedindo-o de conseguir o dinheiro dela através do casamento, e algumas bochechas por fora, o que o deixa furioso. No dia seguinte, Masamune e Atagaki não dormiram depois de passar a noite toda assistindo a vídeos dela e de outros, e saem para encontrar Muriel para falar sobre o mangá dela, o que é uma tarefa importante.
Masamune começa criticando o trabalho dela por ser muito realista, e que ela deveria seguir a rota de Rent a Girlfriend, onde o personagem principal leva 300 capítulos para ainda ser um covarde e se recusar a confessar para a garota, o que é uma crítica bem específica. Muriel discorda e mostra como se faz, quase beijando Masamune se não fosse por Adagaki os impedindo. Eles ensinam a Muriel que mesmo que os personagens se amem, eles devem atrasar a confissão por milhares de capítulos para que seja uma obra-prima, o que é um conselho bem peculiar. Muriel suspeita que eles estão falando sobre si mesmos, e isso os faz engasgar. Então Adagaki assume o controle, e mostra a Muriel como os personagens de comédia romântica deveriam ser. Mesmo depois de todos os conselhos bregas, tanto Masamune quanto Adagaki não sabem o que mostrar a Muriel, pois ambos são perdedores de coração, o que é uma ironia. Enquanto isso, os outros estão saindo e Kojiro está tentando se aproximar de Neko, mas ela ainda ama Masamune. Futaba tenta ajudar Kojiro, mas vê que é inútil, mas Kojiro se recusa a desistir como um bom e pequeno simp, persistindo em seu objetivo. Enquanto isso, Yoshino afasta Gazu de Masamune, dizendo que Atageki está esperando por ele enquanto finge se perder. Gazu percebe a bobagem e diz a Yoshino para contar a verdade, sem mais rodeios. Mas Yoshino insiste e diz que quer ter os bebês gordos dele. Gazu percebe o blefe dela e mostra uma foto dela com Masamune fazendo um fist pump. Ele chama Yoshino de bruxinha traidora e ameaça entregá-la para Adagaki, mas Yoshino não se abala com suas ameaças, mantendo a calma. Mas então Jesus menciona os pais dela e isso assusta Yoshino profundamente. Ela lhe diz que ele é um porco gordo e que não merece o amor de Adagaki, mas Yoshino para no meio, pois ela mesma guarda um segredo que ninguém conhece, o que é bem misterioso. Gazo mostra sua mensagem onde os pais de Yoshino estão zangados com ela pelo que aconteceu e lhe dizem para ficar longe, deixando Yoshino em lágrimas. Enquanto isso, Masamune e Adagaki ainda estão presos tentando mostrar a Muriel como uma comédia romântica deveria ser, o que é um desafio. Masamune se recompõe, segura a mão de Adagaki e caminha como um casal com ela, enquanto Muriel o segue por trás, fazendo anotações para seu mangá sobre como é o todo-poderoso ato de dar as mãos, o que é bem peculiar. Os dois inesperadamente desfrutam de sua pequena caminhada, mas ela é arruinada por Muriel, que os está incomodando. Masamune percebe que sua mão está suada e se pergunta se Adagaki percebeu que ele está nervoso, o que o deixa um pouco apreensivo. Mas ele vê sua outra mão seca e percebe que Adagaki era quem estava nervosa. O estômago de Adagaki ronca e ela está morrendo de fome. Masamune lhe consegue um pouco de comida e ela quer devorar o sanduíche de uma vez só com muita pressa. Mas Masamune lhe diz que Muriel ainda está observando. Para continuar ajudando o mangá de Muriel, Masamune sugere que se alimentem um ao outro e ambos começam a ficar estranhos antes que Adagaki, de forma desajeitada, o alimente com seu sanduíche, o que é um momento embaraçoso. Assim que Masamune se aproxima do sanduíche, ele o come rapidamente, não conseguindo suportar a pressão. De repente, um cachorro aparece querendo comer o sanduíche de Adagaki, e ela diz não ao cachorro antes que os donos se desculpem, e Adagaki se despede graciosamente deles, com muita educação. Masamune diz a Adagaki que sabe o quanto ela ama cães grandes, mas ela sente que nunca lhe disse isso, pois seus últimos cães morreram antes de ela conhecer esta versão gostosa de Masamune. Ela diz a Masamune para prestar atenção, pois quer confessar porque se tornou a Catalog Cattle em primeiro lugar, revelando um segredo. Anos atrás ela viu seus pais brigarem e fugiu para seus cães, que eram seus únicos amigos. Os cães correram para um grupo de crianças que intimidavam um menino gordo, parecido com Jabba, o Hut, e Adageki salvou o garoto gordo demonstrando coragem. Ele se apresentou como Masamune, que era um completo perdedor e não conseguia parar de chorar, o que causou repulsa em Atagaki. Essa foi a primeira vez que se encontraram. Dias depois, Atagaki estava presa no meio da briga de seus pais, que disputavam seu afeto, uma situação bem difícil. Então Masamune lhe traz um pouco de chocolate, mas ela recusa, pois vê isso da mesma forma que seus pais, tentando conquistá-la com presentes. Masamune começa a chorar, pois se sente mal com a situação dela, e ela cede à sua gentileza, comovida com sua atitude. Ela diz a Masamune que seu arco de treinamento começa agora e chama seu cachorro para começar a persegui-lo para queimar calorias. Ela sente uma alegria genuína estando com este garotinho gordo e gosta de treinar Masamune, o que é uma atividade divertida para ela. Um dia Masamune toma as rédeas da situação e lida com os valentões, enganando-os para que caiam em um buraco e os pulverizando com um extintor de incêndio. Depois ele caminha com Adagaki e ela lhe diz que quer que ele seja feliz enquanto ela está presa na tristeza, pois seus pais estão se divorciando, o que é uma situação dolorosa. Ela começa a chorar e Masamune a abraça, dizendo que sempre estará ao lado dela, mas depois disso, ele nunca mais apareceu. Adagaki se vê sendo usada por Masamune apenas para ajudá-lo com os valentões, mas seu amor por ele na época e ver sua barriga gordinha e fofa a transformaram em uma pessoa que come demais, o que é triste. Ela sabe que Masamune não se arrependeu de partir depois que Jesus lhe disse isso, pois ela pensa que Jesus é o Masamune de seu passado. Atagaki diz ao verdadeiro Masamune que não pode aceitar seus sentimentos por medo da tristeza, o que é uma barreira emocional. Isso choca o verdadeiro Masamune, pois é diferente do que ele se lembrava. Anos atrás, Masamune queria dar flores a Atagaki, mas os valentões o abordaram. Ele correu para a casa de Adagaki chamando o nome dela, mas os valentões o pegaram e falaram mal de Adagaki, o que foi uma situação humilhante. Mas Masamune a defendeu. Adagaki apareceu na janela, rejeitou os sentimentos de Masamune, chamou-o de pé de porco e partiu seu coração para que ele iniciasse seu arco de treinamento na academia e seus planos de partir o coração dela como vingança, o que é uma reviravolta.
Isso provoca Masamune, e ele diz a Adagaki que ela mereceu toda a dor que suportou. Os dois brigam, e Adagaki vai embora. Mais tarde, Kezu encontra a triste Adagaki, mas ela foge, evitando o confronto, o que é compreensível. Enquanto isso, Muriel diz ao irmão para parar de intimidar Masamune e Adagaki, e lhe diz que quer fazer um novo mangá inspirado no relacionamento deles, com um final feliz. Enquanto isso, Yoshino recebe uma detenção de seus pais quando Adagaki chega em lágrimas e a abraça, buscando consolo. Yoshino percebe que errou há 8 anos. De volta da viagem, Yoshino se mete em problemas com a família pelo que fez. Na escola, a hora do almoço está agitada como sempre e Yoshino consegue comida para Adagaki. Mas Adagaki pede a Yoshino para pegar mais comida, mesmo depois de comer mais do que uma família de 4 pessoas. Ao contrário de Adagaki, que está comendo calorias, Masamune está se exercitando, queimando calorias para ficar em forma. Yoshino aparece e diz a Masamune que Adagaki se tornou mais glutona. Masamune desabafa com Yoshino sobre como Adagaki distorceu a verdade, fazendo-se de vítima mesmo depois de chamá-lo de pé de porco. Yoshino diz a ele que Adagaki tem problemas e que ele deveria tentar resolver as coisas com ela. Yoshino diz que não poderá ajudar muito desta vez, e isso surpreende Masamune. Enquanto isso, o Sr. Jisoo, o gordinho McFade, está ao telefone quando Yoshino passa. Ele começa a falar bobagens, dizendo que em breve será o mestre dela. Mais tarde, Masamune sonha em acertar as coisas com Adagaki, prometendo dar-lhe 20 filhos, e a multidão enlouquece. Ele acorda depois de cair, e Neko está preocupada com ele antes de pedir para encontrá-la depois da escola. Depois ele a encontra no hospital após um check-up, e ela pede que ele desabafe sobre o que aconteceu. Após uma sessão de terapia completa, ela pergunta a Masamune se ele ainda quer sua vingança e fazer Adagaki se apaixonar por ele, e Masamune diz que sim. Neko diz a ele que não é amor e o abraça. Como o que Masamune quer é vingança, Neko sente que ainda tem uma chance de ele a amar. De repente, os homens chegam e Masamune leva Neko para fugir. Na escola, Geizu vence Adagaki e a convida para comer em um restaurante. Mas Yoshino diz a Adagaki que ela não pode se juntar a eles. Yoshino deixa os dois sozinhos, com Geizu nas nuvens, vendo sua chance de bater palmas, mas o esquadrão de simps de Adagaki aparece para impedi-lo. De volta à perseguição, Masamune e Neko se escondem, e Masamune explica que aqueles capangas pertencem a Muriel e seu irmão. Os capangas os encurralaram, e Frank, o irmão de Muriel, aparece para repreender Masamune. Frank os assusta tirando um envelope, e dentro dele está a nova ideia de mangá de Muriel, inspirada em Masamune e Adagaki. Frank diz a Masamune que o está deixando ir apenas por como ele influenciou sua irmã. Eles olham o mangá, e Muriel rouba o passado de Masamune e Adagaki palavra por palavra, cena por cena, mas termina com um final feliz onde Masamune está namorando Adagaki, o que faz o verdadeiro Masamune se perguntar por que ele não terminou como no mangá. Neko tira uma carta de Muriel, e ela diz a ele que a história dele é melhor que Crepúsculo, e que ela gostaria de saber o verdadeiro final do romance dele e de Adagaki. Ver esta carta dá a Masamune uma visão diferente do que aconteceu em seu passado e uma revelação de algo distinto. Mais tarde, Chinatsu vai para casa e dá um dropkick no irmão, acusando-o de roubar suas calcinhas e balançá-las como Kazuma. Mas Masamune nega a acusação dela. A mãe baixinha desce e acontece que ela estava lavando a roupa dos filhos. Vendo isso, Masamune começa a pensar em quão falhas são as mentes humanas e ele começa a pensar em Yoshino. Enquanto isso, o trio de simps está comendo com Adagaki e Jesu, olhando a foto de Adagaki em Paris. As fotos não mostram Adagaki durante seu tempo livre, e eles exigem que Jesu explique onde ele estava durante o tempo livre de Adagaki. Jesu lhes diz que Adagaki estava com Masamune, e isso choca o trio de simps. Há alguns dias, a irmãzinha de Jesu, Sumar, desmaiou por doença, e Jesu sentiu a necessidade de se casar com Adagaki pelo dinheiro dela o mais rápido possível. O trio começa a reclamar sobre Adagaki estar com Masamune, e Adagaki manda eles calarem a boca. Jesu a aconselha a parar de sair com Masamune, mas ela sai sem uma resposta. O trio começa a atacar Jesu, mas ele muda a narrativa mostrando a foto do Fist Bump, fazendo o trio pensar que Masamune traiu Adagaki com Yoshino. Anos atrás, o assistente da família de Adagaki conheceu Jesu e pensou que ele era Masamune. Jesu aproveitou a chance e fez um plano para se casar com Adagaki pelo dinheiro dela. Agora, Jesu interpreta o Cavaleiro Branco e diz a Adagaki que estará para sempre com ela, fazendo-a ceder. Enquanto isso, Masamune vai à mansão de Adagaki para encontrar Yoshino. Ele conta a Yoshino sobre Adagaki se fazendo de vítima, não se lembrando de tê-lo chamado de pé de porco, mas Masamune canaliza seu Sherlock Holmes interior e pensa que não foi Adagaki quem o insultou, mas sim outra garota da idade dela, que morava lá. E essa garotinha é Yoshino o tempo todo. Ele a acusa, mas não tem provas, então pergunta diretamente a Yoshino, e Yoshino confirma sua acusação. Enquanto isso, Geizu está andando com Adagaki depois de obter permissão do trio de simps. Ele enganou o trio afirmando que planejava separar Adagaki e Masamune. O trio sugere usar a foto, mas ele planeja usar a foto como último recurso para evitar machucar Adagaki completamente.
Ele quer afastar Yoshino e Masamune de Adagaki e precisa da ajuda do trio para que isso aconteça. Em sua caminhada, Jesu e Adagaki fazem um desvio para andar na roda gigante. De volta com Yoshino, ela explica a razão pela qual fez isso. É porque ela odiava Masamune demais. Quando era pequena, ela teve uma catapora horrível que a impedia de brincar com Adagaki. Ela começa a ficar entediada e se pergunta se Adagaki sente falta dela. Ela ouve a voz dela e vê Adagaki brincando com Masamune. E choca Yoshino ver Adagaki tão feliz. Ela vê Masamune sorrir e percebe o quanto ele gosta de Adagaki. Dias depois, Adagaki ficou doente, e Yoshino foi encarregada de ficar de olho nela. Adagaki odeia seu próprio quarto, pois ele tem os presentes de seus pais para ela. De repente, elas ouvem os pais brigarem, e isso machuca Adagaki ainda mais ao imaginar seus pais se divorciando. Mesmo com toda a sua dor, Adagaki ainda sente esperança, pois tem Masamune ao seu lado, e isso deixa Yoshino com raiva, pois mesmo depois de todos os anos em que foi a melhor amiga e serva de Adagaki, Adagaki não considera Yoshino alguém especial para ela. De repente, o grito de Masamune é ouvido, e Yoshino o vê com seus valentões. Ela pega uma peruca e finge ser Adagaki. Yoshino vai até a janela e parte o coração de Masamune, chamando-o de pé de porco. Essa reviravolta chocante quebra Masamune completamente. Mas Yoshino diz a ele que o que ela fez também quebrou Adagaki, fazendo-a odiar homens e ficar deprimida. Yoshino tentou encontrar Masamune por anos, e foi só no ensino médio que ela o viu e soube diretamente que era o Masamune que ela procurava. Choca Masamune que Yoshino saiba instantaneamente que é ele, e Adagaki não, ao que Yoshino explica que a imagem da versão gordinha de Masamune está presa na cabeça de Adagaki. Yoshino revela que a razão pela qual ela continuou a ajudá-lo com sua vingança era para compensar Adagaki, pois Yoshino sabe que Masamune ainda ama Adagaki toda vez que a verdadeira Adagaki aparece transbordando de bondade. Masamune começa a ter uma crise, e Yoshino diz a ele para salvar Adagaki do falso Masamune gordo e anão, Kasu. O verdadeiro Masamune corre em direção a eles, e Yoshino lhe deseja sorte. Masamune começa a surtar, xingando a todos e suas mães. Enquanto isso, Jesu e Adagaki chegam à roda gigante, e Jesu sente que está tão perto de se casar com Adagaki e conseguir o dinheiro dela para sua irmã doente. Jesu sabe que o verdadeiro Masamune ainda está no coração de Adagaki e ele pretende eliminá-lo completamente. O trio confronta Masamune em sua corrida e mostra a ele a foto, acusando-o de ser um traidor. Masamune se impõe e coloca o trio em seu lugar, exigindo que lhe digam onde Adagaki está ou ele lhes mostrará por que o chamam de papaizão. Então ele acerta o local e corre para a roda gigante. Enquanto isso, Jesu vê dois irmãos onde a irmãzinha boba deixa cair seu sorvete e o pobre irmão mais velho lhe dá o dele, o que o lembra dele e de sua irmã. Ele compra sorvete para Adagaki e eles conversam sobre sua irmã doente. Adagaki oferece sua ajuda, e antes que ele diga qualquer coisa, Masamune aparece e soca Jesu, dizendo-lhe para parar de usar seu nome. Masamune canaliza sua chadness interior e diz a Adagaki para sair com ele, o verdadeiro Masamune. Jesu empurra Masamune dizendo-lhe que não deixará um cara popular e atraente como ele tirar Adagaki dela. Masamune revela que nunca foi popular e vai até Adagaki para mostrar a ela que ele é o verdadeiro. Choca Adagaki completamente, mas Jesu não aceita o que está vendo, então ele exige que Adagaki escolha. Adagaki olha para baixo e percebe que Jesu tem melões de porquinho gordos, chocando a todos que ele é na verdade uma garota. Jesu rapidamente cobre e foge, deixando os dois sozinhos. Depois que o constrangimento passa, eles começam a zoar um ao outro, chamando-se de gordinhos. Mas então Adagaki pergunta sobre o pedido de Masamune para sair com ele e ela aceita. Enquanto isso, Geizu visita sua irmã no hospital e em vez de se sentir para baixo, ela se sente aliviada por agora poder parar de fingir ser alguém que não é. No dia seguinte, Masamune se esforça muito na esteira, pensando em seu próximo encontro com Adagaki. Chinatsu grita o nome dele, fazendo-o cair, mas Masamune não se levanta e vai para um isekai. Durante o próximo mês, garotas começam a se confessar a Masamune, e depois que ele as rejeita, elas surpreendentemente entendem, pois há rumores entre ele e Adagaki. Mais tarde, Masamune sente que sua vida está ficando mais agitada, e Neko lhe diz que por ele estar namorando Adagaki, ele se torna inimigo de todo homem. Neko mesma se sente triste, e Masamune se lembra de quando ela pediu para ser sua amante. Mas agora Neko só consegue chorar sozinha à noite. Masamune tenta explicar, mas Neko está disposta a esperá-lo enquanto desfruta de todo o drama. Então a realidade se impõe, e Masamune percebe que não há como voltar atrás. Ele recebe uma mensagem de Adagaki pedindo-lhe para comprar pão para ela. Então ele vai à cafeteria, pronto para a guerra da hora do almoço, mas tem uma surpresa na forma de Geisu servindo o pão.
Então Geizo explica que a escola a deixou trabalhar, pois ela está falida. Ela revela todo o seu plano que desmoronou, terminando com ela sendo socada. Ela vendeu sua mansão, mas em vez de se sentir triste, ela se sente feliz que o fardo de sua família saiu de seus ombros e ela pode ser uma garota normal novamente. Geizo oferece a alternativa e pede para ser a baby mama de Masamune, já que Masamune é rico e atraente como a ilusão de toda leitora de romance. Masamune começa a surtar, e Geizo diz a ele que está brincando. Enquanto isso, Adagaki está tentando inutilmente levantar um fogão com seus braços de espaguete quando Masamune entra com a comida. Ela lhe diz o que estava tentando fazer e Masamune facilmente levanta o fogão, erguendo Adagaki. Ela pega a comida que Masamune trouxe sem agradecer e ele repreende Adagaki por isso. Ela tira comidas de alta caloria e as dá a ele como agradecimento, mas ele recusa. Ela lhe diz que barriga gorda é amor e que ele deveria voltar a ser um porquinho. Masamune percebe que parou de ser gordo por sua vingança, mas a situação agora muda, pois ele não a odeia mais. Ela explica que só quer recompensá-lo, e Masamune vai direto para o beijo, mas Adagaki o impede. Yoshino aparece e Masamune sai sem jeito, então Masamune senta em silêncio, percebendo que não odeia mais ninguém depois de saber a verdade. De repente, ele percebe que tem uma erupção cutânea no braço. Mais tarde, ele encontra Yoshino no local de sempre, e depois de não conversarem por muito tempo, Masamune pergunta como ela tem estado. Yoshino revela que tudo está normal, pois Adagaki nunca descobriu que ela foi a razão pela qual Masamune partiu em primeiro lugar. Com Masamune agora namorando Adagaki, Yoshino pensa que tudo está correndo bem. De repente, Masamune cai de joelhos e implora a Yoshino para ajudá-lo, pois ele não sabe como namorar Adagaki, então ela lhe dá uma dica de que o aniversário de Adagaki é na véspera de Natal. Masamune fica animado ao ouvir isso e tenta um fist bump, mas Yoshino o rejeita e diz a ele que não o contatará mais a partir de agora. Mais tarde, depois de saber o aniversário de Adagaki, Masamune pergunta se pode comemorar com ela, e Adagaki fica feliz em ouvir sua proposta. Mais tarde, com Yoshino não mais o ajudando, Masamune precisa encontrar ideias para o aniversário de Adagaki. Ele pede conselhos a Shinatsu e a mãe baixinha, e se arrepende depois que elas sugerem que ele deveria ir ao quarto de Adagaki e bater palmas enquanto o Papai Noel está assistindo. Então ele vai para o plano B e procura ideias em um mangá de romance, mas não encontra nada neles. No dia seguinte, ele pergunta a Kojiro sobre o local perfeito para um encontro de Natal, e Kojiro sugere vários restaurantes que servem comida de nível Michelin. Semanas se passam e o dia do encontro chega. Adagaki chega parecendo uma nota 10 de 10, impressionando Masamune. Eles começam o encontro assistindo a um filme, e isso o lembra de quando ele tinha que sentar longe dela. Mas desta vez, Adagaki senta ao lado dele. Eles assistem a um hachiko do Walmart e os dois desfrutam do filme e da companhia um do outro. Depois, Adagaki chora após assistir ao filme onde o cachorro foi comido para um novo isekai, e Masamune a anima levando-a a um café de panquecas. Eles chegam e a caverna de panquecas pegou fogo, fazendo Masamune mudar os planos. Então, todos os restaurantes os rejeitam por não terem reserva, mas Masamune se recusa a desistir. Ele pensa profundamente e a convida para comer em sua casa. Ele imagina sua família não acreditando que ele realmente conquistou uma gata, mas ao entrar na casa, não há ninguém. Ele vê um bilhete que diz que Chinatsu e a mãe baixinha foram a uma fonte termal, deixando Masamune sozinho com Adagaki. Ela vai ver o bilhete sozinha, e ambos percebem que há uma chance para bater palmas esta noite. Adagaki suspeita que Masamune planejou isso de propósito, mas Masamune nega suas acusações, e em vez disso pega chá para ela. Ele procura o chá, mas só encontra lanches para pessoas gordas, que sua mãe continuava a lhe oferecer. Adagaki o ajuda para encontrar o chá, surpreendendo Masamune com o quão legal ela realmente é. De repente, Adagaki tem a ideia de fazer suas próprias panquecas para comer, e eles parecem um casal casado cozinhando para sua casa, brincando e se divertindo. Mais tarde eles têm panquecas e chocolate quente prontos. E enquanto Adagaki desfruta de sua comida, Masamune se preocupa com as calorias. Mas o fato de ela estar desfrutando de sua comida agrada Masamune. Ele se oferece para alimentá-la, pegando Adagaki de surpresa enquanto Masamune a provoca por ser uma molenga. Ela come da mão dele, e ele sente que algo está errado com seu braço. Ela lhe diz que as panquecas dele têm gosto insosso, e coloca todas as caldas na panqueca dele, jogando a dieta dele pela janela, querendo que ele engorde novamente. Masamune a puxa para seu quarto e mostra a ela seu equipamento de treino e a foto deles quando crianças. Ele lhe diz que o gordinho de sua infância mudou e ele não quer voltar. Masamune pergunta se o hino atual é inútil para ela, mas ela escorrega antes de responder, colocando-os um em cima do outro. De repente, Masamune sente um mal-estar no estômago e corre para o banheiro. Ele manda uma mensagem para ela dizendo que seu presente de aniversário para ela está em seu casaco e que ela deveria ir embora por hoje. Adagaki tira o presente, mas ela também vê seu diário de vingança e vai embora.
Masamune percebe que tem uma doença dentro dele, causando-lhe uma erupção cutânea, e que começou quando ele tocou Adagaki. Enquanto isso, Yoshino cumprimenta Adagaki em casa, vestindo uma roupa de areia, e ela percebe que Adagaki está para baixo. Adagaki abre seu presente, e é um chaveiro que se parece com seus antigos cães, fazendo-a lembrar de suas preciosas memórias. Ela está em conflito se Masamune gosta dele ou não depois de ver seu diário, sem saber o que significa. Alguns meses se passam e Neko está celebrando o ano novo com sua família. Um de seus familiares está sem bebida e ela vai buscar mais. Durante sua viagem para pegar a bebida, um garotinho bobo esbarra nela e a mãe dele repreende o pequeno. Neko reconhece a mãe, e a mãe começa a elogiar Neko por ter se tornado uma linda moça. Enquanto isso, no hospital, Masamune está ferrado porque os médicos não sabem o que está causando sua doença. O médico sugere que o estresse está causando isso e que Masamune deveria fazer um check-up regular. Masamune suspeita que isso tem algo a ver com Adagaki ser sua kryptonita. Em um café, Kojiro está saindo com Futaba conversando sobre suas férias. Futaba tem a ideia de convidar todos para visitar o santuário, e é quando Kojiro olha para fora e vê Masamune. Eles mandam uma mensagem para ele e o convidam para entrar. Enquanto isso, Adagaki ainda está pensando no diário que viu e Yoshino pergunta se ela não quer sair e tocar na grama, mas Adagaki recusa. No café, eles contam a Masamune sobre a ideia de visitar o santuário juntos e pedem a Masamune para convidar Adagaki também. Mas Masamune está preocupado com sua doença e cria uma mentira cafona para não convidá-la. Enquanto isso, Neko se lembra de seu primeiro encontro com Masamune quando crianças, onde a mãe baixinha apresentou Neko a Masamune. Neko continuava se escondendo atrás de sua mãe, e Masamune tentou animá-la oferecendo-lhe frango do bolso. Tornou-se uma memória preciosa para Neko. De repente, chega uma mensagem e é Futaba convidando-a para visitar o santuário. Então, todos se reúnem em frente a um santuário, e Kojiro entra direto no modo simp para Neko. Neko percebe que Adagaki e Yoshino estão faltando e sabe que algo está errado. Então, eles oram e escolhem bênçãos para o próximo ano. Eles andam pela feira e Neko continua percebendo que Masamune está agindo estranho. Futaba vê o jogo Hanatsuki e pede aos outros para jogar. Acaba sendo Masamune e Neko contra Kojiro e Futaba. Neko exibe sua armadura de enredo e sua equipe vence. Após a visita, eles se separam, e Masamune percebe que sua pele agora está saudável. Na escola, Masamune passa por Yoshino depois que ela concorda em cortar contato com ele, e eles agem como se não se conhecessem. Mais tarde, Neko termina seu exame no hospital, e Masamune também está lá. Ela o convida para seu apartamento para que possam conversar mais. No apartamento, Shido dá a Masamune um olhar mortal, dizendo-lhe para manter o zíper fechado. Então, Masamune fala sobre sua doença baseada no estresse e se ele tem que contar a Adagaki toda a verdade, mesmo que isso machuque Yoshino. Neko fica séria depois de tudo o que viu nos últimos dias e conclui que Masamune está experimentando a síndrome de burnout. Ela explica que perder sua ambição por vingança é o mesmo que perder sua ambição de viver, e namorar Adagaki, mesmo que ele não a ame, está cobrando um preço em sua mente. Ela revela que conheceu Masamune antes mesmo de ele conhecer Adagaki, mas o cérebro de camarão de Masamune não se lembra de nada. Neko diz a ele que está tudo bem, pois ela mesma já esqueceu, mas o passado não importa, pois a Neko atual o ama agora. Ela pergunta se ele sente o mesmo e tenta beijá-lo, mas Shido aparece e estraga a festa. Masamune percebe que sua erupção cutânea voltou, e isso o frustra sem saber o que a causa. Mais tarde, ele grita sua frustração e faz uma garota cair. Acontece que era Yoshino pegando alguns lanches. Enquanto isso, Adagaki está morrendo de fome em casa e chama por sua escrava, Yoshino, para cozinhar para ela, mas Yoshino não está lá. Adagaki pergunta à irmã de Yoshino e descobre que Yoshino está fazendo uma tarefa. De volta com Masamune, Yoshino tenta fugir dele e torce o tornozelo fazendo-a cair. Masamune a pega e ela o come com seu soco inglês. Ela se força a andar parecendo uma velha bruxa. Ela acaba cedendo e pede a Masamune uma carona nas costas. Em um café, o trio de simps está esperando por Adagaki e culpa Masamune por pegar pesado com Adagaki todas as noites, fazendo-a atrasar. Sunoka se recusa a acreditar que eles estão namorando, enquanto Mary diz a Sunoka para encarar a realidade de que Adagaki subiu as escadas do prazer. Kikun agora está farto e planeja perguntar a Adagaki como Masamune a apoiou. Mary faz o papel de advogada do diabo e diz aos outros dois que a preocupação deles por Adagaki pode ser um incômodo para ela, e isso assustou o trio de simps. Adagaki aparece e o trio não sabe o que dizer, completamente sem palavras. Enquanto isso, Masamune está se esforçando muito, com as bochechas de Yoshino em suas mãos e os dois seios fartos dela em suas costas, enquanto a carrega. Yoshino pede a Masamune para se apressar e levá-la ao parque, pois as pessoas podem ver suas calcinhas, já que ela está de saia.
No café, o trio está com dificuldades para perguntar a Adagaki sobre sua nova vida amorosa, e ao tentar fazê-lo, as coisas só pioram e Adagaki percebe que algo está muito errado, uma sensação estranha. Sonoka reúne sua coragem e dispara a pergunta se Adagaki está realmente namorando Masamune. Adagaki fica sem jeito e diz sim, surpreendentemente fazendo o trio de simps se render ao ver sua adorável reação. No parque, Masamune coloca Yoshino no chão e ela pergunta por que Adagaki voltou para casa cabisbaixa depois do encontro de aniversário. Masamune tenta inventar desculpas esfarrapadas e Yoshino rejeita sua resposta sem aceitar. Ela começa a provocá-lo, exigindo que ele feche o negócio enquanto belisca seu rosto. Masamune percebe algo e começa a acariciar a cabeça de Yoshino. Ele a abraça de repente, chocando Yoshino, e vê que sua doença não reage, para sua surpresa. Masamune percebe que era mais feliz quando estava com Yoshino, fazendo planos de vingança. Yoshino fica furiosa e o acerta com uma cabeçada, deixando-o inconsciente. Então Adagaki caminha sozinha e encontra Jeizu depois de muito tempo. Masamune acorda sozinho e vê um recado escrito em seu rosto dizendo para ele manter a boca fechada. Ele percebe que é um idiota e está sendo injusto com as garotas. Em um café, Jeizu pede desculpas por ter mentido para Adagaki. Mas Adagaki entende a situação de Geissu, precisando de dinheiro para sua irmã. Adagaki perdoa Geissu, e isso surpreende Geissu, que fica admirada com o quão incrível Adagaki é, mas Adagaki rejeita o elogio dele. Ela sente que ao contrário de Geissu, que era genuína, Adagaki não foi, pois sente que machucou alguém sem poder fazer nada a respeito. Geissu diz que sabe que é de Masamune que ela estava falando, e Geissu a assegura que o coração não pode mentir. Geissu sabe que depois de tentar defender o status de sua família mentindo e após ser exposta, seu coração revelou que o status familiar não significava nada, pois o que importa para ela é a saúde de sua irmã. Essa revelação lhe deu um novo começo na vida. Geissu pergunta a Adagaki se ela pode aceitar seus verdadeiros sentimentos, então ela continua a pensar sobre isso e vai para casa. Em casa, Adagaki encontra Yoshino e vê que ela torceu o tornozelo. Ela diz a Yoshino para se sentar e vê seu tornozelo machucado. Adagaki coloca uma compressa nos tornozelos de Yoshino e isso a faz chorar, pois sente que está traindo Adagaki por ter sentimentos por Masamune. Na escola, Masamune chega e Yoshino alegremente segura seu braço como se fosse seu amante. Mas Masamune acorda, pois tudo não passou de um sonho. Na manhã seguinte, Masamune se lembra do sonho que teve com Yoshino. Na aula, Kojiro e algumas garotas estão falando sobre tipos de chocolate. Masamune e Nico entram e Futaba os arrasta para falar sobre o dia dos namorados. Futaba provoca Masamune sobre receber chocolate de Adagaki, chateando Neko. Enquanto isso, Adagaki está levando a sério e escolhendo um chocolate, e Yoshino aconselha que ela deveria fazer chocolate caseiro para deixar Masamune ainda mais feliz. Adagaki teme que seu chocolate seja horrível, mas Yoshino diz que vai ensiná-la. Os dias passam e todos estão pensando em chocolates, enquanto Masamune não se importa devido às calorias. Então Adagaki consegue fazer seu chocolate e pergunta a Yoshino se ela tem seu próprio Valentine, mas Yoshino rejeita a ideia. O dia dos namorados chega e Futaba compartilha chocolate com toda a turma, deixando todos os rapazes solitários felizes. Enquanto isso, Kojiro vai até Neko e lhe dá seu chocolate de amor, e ela o aceita como um amigo. Então Adagaki aparece e Neko a provoca sobre dar chocolate a Masamune e alguns beijos de lado. Neko se sente feliz ao ver o relacionamento de Adagaki, mas Adagaki responde friamente e vai embora, sem dizer mais nada. Enquanto isso, Masamune se torna o senhor popular, com todas as garotas lhe dando chocolate, quando ele recebe uma mensagem de Adagaki pedindo para se encontrarem, então ele corre para a academia para vê-la. Adagaki vê todo o chocolate que Masamune está recebendo e isso a irrita profundamente, fazendo-a não querer dar-lhe seu chocolate caseiro. Masamune percebe que estragou tudo e usa seus truques para reconquistá-la com o chocolate. Adagaki cede e lhe entrega o chocolate, mas ele percebe que ela se queimou durante o processo, tornando o presente ainda mais precioso para ele. Ele os come, dando adeus para sempre à sua dieta e ao seu desejo de vingança. Ele saboreia o chocolate e Adagaki fica sem jeito ao ver aquilo. No dia seguinte, Masamune está atrasado para o encontro e provoca Adagaki por estar animada por chegar cedo, mas ele acaba estando certo. Adagaki muda de assunto, dizendo que o encontro deles será uma viagem culinária e espera que Masamune consiga acompanhá-la. Eles vão ao primeiro local, comendo comida que parece de Ghibli, e Adagaki pede mais depois da primeira mordida. Masamune se junta a ela e pede mais pra si também. Enquanto isso, Shinatsu e sua mãe de 1 metro de altura fofocam sobre Masamune saindo em encontros e lentamente se transformando em um gordinho, não rejeitando os sonhos de creme que sua mãe fez. Eles suspeitam que seja por causa de Adagaki, e mal podem esperar para conhecê-la. Enquanto isso, o casal está em uma hamburgueria, onde Adagaki pede comida suficiente para acabar com a fome mundial.
enquanto Masamune já está satisfeito. Ele se força a comer por ela, mas acaba se arrependendo depois, admitindo a derrota. Masamune começa a fazer agachamentos para queimar algumas calorias, mas acaba vomitando tudo. Adagaki lhe dá um pouco de água e ela se sente feliz por ele estar realmente tentando, apesar de ser um graveto desnutrido. Após o encontro, ela diz o quão feliz está e Masamune a convida para mais encontros gastronômicos com ele. No dia seguinte, Yoshino está comendo sozinha quando Neko se senta ao lado dela, perguntando se Yoshino se sente solitária, já que Adagaki agora passa seu tempo com Masamune. Yoshino admite que está solitária, mas está feliz pelo novo relacionamento romântico de sua mestra. Enquanto isso, Masamune almoça com Adagaki, recomendando seus próximos locais para encontros. Ele não está preocupado em engordar, pois ainda se exercita, e Adagaki fica em conflito com isso, sem saber o que pensar. Então eles correm para a aula, mas Masamune escorrega e Adagaki tenta ajudá-lo, mas ele se levanta sozinho, pois teme pegar uma erupção cutânea se a tocar. Alguns dias depois, começa a nevar e Neko diz a Masamune que ele está engordando. Ela pergunta sobre sua erupção cutânea, e ele diz que está bem. Depois da escola, Adagaki se encontra com Neko em particular, e elas não perdem tempo para discutir. De repente, Neko pede para ela terminar, pois Masamune só ama Adagaki por causa do passado deles, mas Adagaki já sabe disso. Adagaki explica que já sabia quando leu o diário de vingança dele, mas ainda quer namorá-lo porque o ama. O lado de Adagaki chorando arrepia a alma de Neko. Adagaki confessa que ficou muito feliz em saber que ele é o verdadeiro Masamune, mas ainda não sabe se ele ama a Adagaki atual ou a Adagaki do passado. Adagaki diz a Neko que ela é exatamente como ela, e que mesmo que Masamune a odeie, ela se recusa a deixá-lo ir, pois seu coração já pertence a ele. Ela deixa Neko em lágrimas e Neko encontra Kojuro do lado de fora, ouvindo-o secretamente. Mais tarde, Adagaki encontra Yoshino do lado de fora e Yoshino sabe que algo aconteceu. Ela vê a reação de Adagaki e Adagaki lhe diz que Neko a informou que Masamune não a ama de verdade. Yoshino tenta começar uma briga com Neko, mas Adagaki a impede, pois já sabe disso. Adagaki revela que sabe sobre o diário de vingança e Yoshino diz que ela entendeu mal e que a culpa é de Yoshino. Então Yoshino confessa o que fez, fingindo ser Adagaki, chamando Masamune de pé de porco e ajudando Masamune a se aproximar de Adagaki por culpa. Mas Adagaki a perdoa, sem ressentimentos. Yoshino diz que Masamune realmente a ama, e Adagaki pede a Yoshino para fazer algo por ela. No dia seguinte, depois de manipular seu irmão por ser um perdedor preguiçoso, Chinatsu e Masamune criam um boneco de neve e Chinatsu diz que quer conhecer a namorada dele. Enquanto isso, Kojiro se lembra de sua conversa com Neko, onde ela lhe disse que antagonizou Adagaki para que tanto Adagaki quanto Masamune não mentissem para seus próprios sentimentos, agindo com sinceridade. Neko provoca Yoshino, mas Yoshino mostra o dedo do meio internamente e vai embora. Na despensa, depois de terminarem de comer, Masamune quer pedir a Adagaki para conhecer a família dela, mas ele recua como um covarde. Depois da escola, Kojiro corajosamente pede a Neko para irem para casa juntos, e ela espera que ele a odeie depois de sua conversa anterior com Adagaki. Ele usa seus truques e diz que está apenas preocupado com ela, nada mais. Neko começa a se considerar uma pessoa má, querendo que Adagaki termine com Masamune. Então Kojiro, como um bom simp, a elogia e a chama de pessoa gentil para acalmá-la. Mais tarde, Yoshino está preocupada com Adagaki e Masamune, mas Adagaki diz que tudo está ótimo e agradece a Yoshino por sua confissão. Adagaki liga para Masamune e o convida para um encontro, chocando-o no processo. Ela diz que quer planejar o encontro e levá-lo a um lugar especial. Então, Chinatsu sugere que seu irmão deveria dar um anel a Adagaki para o White Day, mas ele rejeita a ideia. Sua mãe sugere devolver o chocolate de Dia dos Namorados, então ele começa a assar e planeja fazer os dificílimos macarons. Sua família sugere algo mais fácil e ele recusa. Mais tarde, ele queima os macarons repetidamente, parecendo um cocô de cachorro. No final, ele planeja comprá-los, e Kojiro lhe dá o melhor lugar para adquiri-los. Depois da escola, os garotos saem para comprar os macarons, parecendo um encontro de Brokeback Mountain entre dois homens bonitos. Eles olham suas opções e veem uma loja de edição limitada vendendo chocolates de animais. Masamune vê um chocolate de coelho e o compra, pois se parece com Adagaki. Então, Kojiro lhe deseja sorte, mas Masamune percebe que Kojiro também comprou algo para Neko. Dias depois, Adagaki sai para seu encontro e encontra Masamune em uma farmácia qualquer. Masamune pensa que eles estão lá para comprar pílulas do dia seguinte, mas Adagaki tem outros planos. Ela se aproxima de um balconista aleatório e pergunta se ele a conhece. Ela revela que o balconista é o antigo valentão de Masamune, e choca o balconista ao ver que Masamune, o pequeno gordinho gorducho, agora é um papai falante. Ele pede desculpas a Masamune pelo que fez, e isso o surpreende muito, né? Então Adagaki pergunta a Masamune como ele se sente, e ele está surpreendentemente calmo, como se aquilo não importasse. Ela oferece para encontrar os outros valentões, mas ele recusa, pois agora está mais forte do que costumava ser.
Adagaki sente orgulho dele e Masamune se emociona, agradecendo a Adagaki. Ele tira seu presente de White Day e o entrega a ela. Ele estende a mão, querendo tocá-la apesar de sua doença, com um desejo profundo. Mas Adagaki o impede e rejeita seu presente. Como Masamune superou seu passado, Adagaki se despede. Então Masamune começa a faltar à escola. Seus amigos estão muito preocupados com ele e não sabem o que aconteceu. Eles tentaram contatá-lo, mas sem resposta. Eles veem Adagaki e Futaba pergunta se ela sabe de algo. Mas Adagaki friamente diz a Futaba que não sabe de nada, e isso preocupa Yoshino, deixando-a apreensiva. Adagaki solta a bomba do século, revelando que eles terminaram, e isso choca a todos. Yoshino implora para ela reconsiderar, mas Adagaki diz que é inútil. Yoshino se sente impotente por não saber o que aconteceu e planeja ir à casa de Masamune para descobrir exatamente que bobagem de comédia romântica barata aconteceu, e os outros querem acompanhá-la. Eles chegam à casa de Masamune carregando pudins, mas não há ninguém em casa. De repente, Chinatsu responde depois de ouvir sobre os pudins e embosca Kojiro. Depois de terminar o pudim, Neko percebe que a casa está bagunçada e Chinatsu explica que sua mãe é uma bagunça. Ela os leva ao quarto de Masamune, e lá dentro está a mãe baixinha chorando, implorando para o filho voltar. Chinatsu explica que Masamune partiu para ir ao seu avô, apesar das melhores tentativas de sua família para impedi-lo. Yoshino percebe que Adagaki tem algo a ver com isso, então eles decidem que esperá-lo é o melhor curso de ação, e Neko sente que se preocupar não adiantará nada. De repente, Yoshino perde a cabeça e começa a surtar. Culpando Neko por influenciar Adagaki, Yoshino dá um choque de realidade em Neko, dizendo que Masamune nunca a amará. Neko esbofeteia Yoshino, chamando-a de hipócrita por mentir para seus próprios sentimentos por Masamune para se proteger, enquanto Neko é sempre sincera, mas acaba sem nada. Adagaki aparece e diz a Futaba para levar Neko para casa. Adagaki pede a Yoshino para conversar com ela, apenas as duas. Enquanto isso, Masamune está vivendo a pacífica vida Sigma, sem mulheres por perto. Seu avô aparece repreendendo-o por trazer o presente de Adagaki para um lugar sagrado, e Masamune joga o presente no fogo. Mais tarde, Adagaki deixa de lado seu status e conversa com Yoshino olho no olho, de igual para igual. Ela agradece a Yoshino por estar sempre com ela e revela que sabe que Yoshino também ama Masamune. Isso deixa Yoshino sem palavras, tentando negar, mas Adagaki a incentiva a ser honesta, a abrir o coração. Yoshino chora, pois só quer que Adagaki seja feliz, mas Adagaki diz para ela parar de se preocupar. Yoshino confessa que se apaixonou por Masamune pouco a pouco depois de passar muito tempo com ele, fazendo-a sentir-se culpada. Adagaki diz a Yoshino para não se sentir culpada e, em vez disso, enfrentar seus sentimentos com honestidade. Adagaki encoraja Yoshino a ir, e ela corre para encontrar Masamune, deixando Adagaki em lágrimas e com o coração partido. Enquanto isso, Futaba e Neko estão cantando com toda a alma no karaokê, animando-se. Neko agradece a Futaba por sua gentileza, e Futaba aproveita a chance para bancar a casamenteira e indica Kojiro para Neko namorá-lo. Neko ainda se sente em conflito com seus sentimentos, então Futaba faz um discurso otimista para animá-la e diz que seu amor por Masamune permanecerá belo para sempre, uma chama eterna. Enquanto isso, Yoshino está em uma missão para chegar a Masamune e se tornar a heroína principal desta história. Ela entra no trem e se lembra de todos os momentos marcantes entre ela e Masamune, onde sempre mentiu para seus próprios sentimentos e se recusou a admitir que o amava. No dia seguinte, Masamune começa seu dia cedo, e isso o lembra dos dias em que treinava todas as manhãs para perder peso. Masamune conversa com seu eu, mais jovem, e diz para ele desistir, mas o garoto gordo se recusa para alcançar sua vingança. Masamune diz ao pequeno porco gordo que ele não tem inimigos, deixando Thorfinn orgulhoso, e que ele deveria encontrar a paz ao deixar tudo para trás. O sol brilha sobre ele, simbolizando um novo começo para Masamune. De repente, Yoshino aparece com lágrimas nos olhos, vai abraçar Masamune e o beija, enquanto todos nós, fãs de Yoshino, torcemos por ela. Alguns meses depois, Yoshino sai em um encontro com Masamune, deixando Adagaki faminta. Ela se recusa a depender de Yoshino. Ela olha para o picles que Yoshino trouxe meses atrás, e isso a lembra de quando Yoshino voltou para casa usando a jaqueta de Masamune depois de sua viagem para encontrá-lo. Adagaki perguntou como foi, mas Yoshino não respondeu, mantendo o silêncio. Agora Adagaki está comendo aquele picles e sente que pode viver sozinha. De repente ela começa a se sentir para baixo, pois Masamune e Yoshino agora são um casal. Na escola, Futaba, Neko e Kojiro descobrem que estão na mesma turma. Geizu aparece usando uma saia e os informa que ela também estará na mesma turma. Enquanto isso, Yoshino está tentando ver em qual turma ela está e Kojiro lhe diz que todos eles estão juntos na mesma turma. Neko e Yoshino resolvem suas diferenças, enquanto Adagaki percebe que está na mesma turma que Masamune. Adagaki vê isso como uma maldição por ter terminado com um gato como ele, e Masamune a provoca por tê-lo apenas como amigo.
Na aula, Masamune conversa com Adagaki casualmente, e isso lembra Adagaki dos dias em que eram um casal. Então ela planeja manter distância e comer sozinha na despensa. Ela está com raiva por estar sozinha, e Masamune aparece para lhe dar mais comida. Adagaki se sente em conflito, mas Yoshino aparece e afasta Masamune de Adagaki, que está irritada com o relacionamento deles. Mais tarde, Adagaki decide seguir em frente e corta o cabelo, surpreendendo Yoshino. Então, Yoshino começa a surtar, e Adagaki confessa que está lutando para seguir em frente. Yoshino grita com Adagaki por ser uma idiota, e revela que estava enganando e que Masamune está esperando por Adagaki na escola. Yoshino a afasta com um chute e Adagaki vai para a escola. Yoshino sente o que Adagaki sentiu quando a viu partir para Masamune. Durante sua missão, Yoshino entendeu como Masamune se sentiu em seu arco de treinamento nas montanhas obcecado por Adagaki. Ela viu Masamune e ali, quis ser honesta com seus sentimentos e agora Yoshino quer o mesmo para Adagaki. Então, Adagaki vai para a sala de aula e encontra uma carta implicando que ele está jogando um jogo como ela fez uma vez. Adagaki tenta procurá-lo, mas em todo lugar que ela olha, uma memória dela e de Masamune está presente, prova de seu amor por ele. Então ela vê Masamune e diz para ele ficar parado, mas Masamune está confuso e vai até a localização dela. Ambos correm e trocam de lugar e continuam fazendo isso, recusando-se a ter seu ego ferido até que finalmente Masamune a alcança e ambos caem um sobre o outro. Adagaki chora e diz para ele deixá-la sozinha em sua tristeza e ser feliz com Yoshino tendo filhos. Isso confunde Masamune e ele revela que não está namorando Yoshino, chocando Adagaki. Meses atrás, depois que Yoshino o beija, ela se recusa a soltá-lo e diz que o ama, com todo o seu coração. Ele a agradece por seus sentimentos, mas Masamune rejeita Yoshino, pois seus sentimentos estão com outra pessoa. Yoshino aceita bem a rejeição, e agora ela torce para que o ex-porco gordo conquiste sua garota. Masamune pede desculpas a Adagaki por tê-la odiado por tanto tempo, sem saber a verdade e causando-lhe dor. Ele pede para ela ler a carta em sua mão e dentro dela está sua confissão, querendo ser seu namorado. Então Masamune a pergunta diretamente e lembra Adagaki do que deveria ter sido no passado, onde Masamune lhe traz flores e a pede em namoro. Adagaki fica sem jeito e não consegue acreditar que Masamune realmente a ama. Ele segura as mãos dela, a levanta e diz que ela é a única para ele, desde o dia em que era gordo até o dia em que eventualmente morrer. Adagaki pergunta se eles podem se beijar e Masamune vai direto ao ponto sem hesitar. De repente, ele hesita e se prepara primeiro antes de finalmente encontrar a coragem para olhá-la nos olhos, tocar sua bochecha e beijá-la. Meses depois, a escola inicia uma fogueira após terminar um clássico festival escolar de anime. Masamune pede graciosamente a mão de sua namorada, Adagaki, e a convida para dançar a tão esperada dança deles em frente a uma fogueira, encerrando esta história de vingança com amor e fazendo nós, solitários, nos sentirmos ainda mais sozinhos. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, comente que as nádegas de um homem em forma batendo são melhores do que a vingança de um homem gordo. Se você gosta de resumos de anime como este, assista a este vídeo.